Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast inspirador no ambiente empreendedor. Hoje eu tenho uma convidada de peso, galera, muito especial. Faz tempo que eu queria ter essa moça aqui. Ela vai falar tudo pra gente sobre cenografia, sobre eventos. E antes de eu apresentá-la oficialmente, a empresa dela, ó, Nativos da Produção e especialistas em cenografia e tecnologia para eventos. Eu convido vocês, a proprietária, CEO proprietária da Thanks Produções, Bia Baulé. Tudo bem, Bia? Tudo jóia, querido. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Você é sócia fundadora Sócia fundadora da Thanks da Produções. Thanks Produções. Cara, a gente se conheceu mais precisamente num evento do G4, que foi muito bacana. O G4 são amigos, assim, eu acho que ele virou... Tem 3 anos que eu frequento lá, então eu fiz boas amizades lá, né? Um ambiente bem bacana. E lá a gente encontra muitos empreendedores, muita gente especial, muita gente inteligente, muita gente produtiva, né? Pessoas que estão buscando ali se desenvolver para tirarem as melhores experiências dos seus negócios. E quando a gente participou daquele almoço, foi uma galera bacana, né? Vários Mesa empresários boa, ali, foi né? esperta, né? A Foi, mesa nossa, saiu foi cedo. sensacional. Aliás, a ideia foi sensacional. O ambiente está extremamente cheio. A gente saiu, aliás, com a nossa estrategista, a ideia da estrategista aqui, a gente saiu, foi comer num restaurante ali do lado. Cara, vazio, conseguimos, Paz do Senhor. gerar paz, cara. Assim, foi uma conexão muito forte, muito bacana. Tivemos uns 7, 8 empresários na mesa, foi muito bacana. E aí o teu mercado, o jeito como você inovou no seu mercado, foi uma coisa que eu achei realmente muito interessante e muito inteligente. Por isso, eu te convidei para vir aqui bater um papo e falar um pouquinho a respeito de ser nativos da produção, que eu Ativos. vamos falar primeiro esse ponto e depois sobre a cenografia. Mas por que nativos da produção? Poxa, cara, eu vou falar uma coisa pra você que é uma coisa assim muito misteriosa no universo do evento. Todo mundo vai para evento, todo mundo já participou de evento, todo mundo chega e encontra aquelas coisas maravilhosas, vai para evento, olha aquelas coisas legais, volta para casa, quero ter no meu evento, tal. Mas as pessoas nunca olham os homenzinhos de preto, né? Eu brinco que nós somos os homens de preto. E os homens de preto é a equipe de produção, é a equipe que faz a coisa acontecer. Sem dúvida. E quando você entra para eventos, quando você põe o pezinho no evento, se você não entrou pela porta da recepção, né, que você foi recepcionista e aquela coisa, né, que é o glamour, né, que é a parte bonita que vocês veem, você entrou, eu brinco, pela porta de serviço. E se você entrou pela porta de serviço, você entrou pela produção. E quando você começa na produção, você começa lá embaixo. Você é o apoio da produção. Você é o cara que corre atrás da garrafinha que faltou, corre atrás, vai, não deixa o cara atrasar, vai pegar o outro no aeroporto. É o cara que começa fazendo apoio. E ali ele vai entendendo como é que se desenrola o evento. E começa a entender que o evento é uma máquina gigantesca. E eu brinco que um evento é uma empresa inteira que você abre, planeja, põe conceito, cria um budget, administra, contrata pessoas, põe um RH, depois você entrega o evento, finaliza e presta contas. Que moleza, hein? Isso é a trajetória de um evento. Quer dizer, você gerou que as pessoas demoram aí anos para construir, você constrói a cada 2, 3 meses. 2, 3 meses. E depende do tamanho do evento. Você monta um evento em 2 meses, só que você vai mudando de país, você vai mudando de estado, você vai replicando, se ele for um roadshow. Então, assim, mas cada vez é uma filial nova, é um evento novo, você começa do zero, fornecedor, negociação, você precisa de muitos skills para tratar um evento. Então, quando você é nativo da produção, e realmente nativo, você passou por todas as etapas, você começa a dominar o ambiente do evento. Você sabe tudo o que acontece, o que é preciso para acontecer e principalmente quem são os players que estão no pré-evento e depois no pós-evento, né? Na entrega final. Sensacional. Ô, Bia, me conta uma coisa. E aí, de nativos de evento, você... Nativos da produção. Da produção, perdão. Nativos da produção. Vocês criaram um ambiente, vocês enxergaram que dentro desse ambiente existia uma oportunidade, que é essa grande característica do empreendedor, né? Enxergar oportunidades, que era atender as agências na parte de cenografia. Não é só atender as agências na parte de cenografia. Existe um gap grande de comunicação e principalmente dos diferentes profissionais e de formatos que as agências trabalham. Algumas agências têm como prioridade a criação, outras agências o atendimento, outras agências pegam o brief do cliente e seguem à risca. Então, assim, você tem várias vertentes e normalmente isso cai lá no colo da cenografia. Claro.
E quando cai no colo da cenografia, a cenografia não tem o menor contato com tudo que aconteceu. Ela não entende o universo inteiro da produção. A cenografia normalmente é especialista em quê? Em construir aquilo que você pediu. Você pediu, a gente desenha um 3D, te entrega, você aprova, a gente acha lindo, vai lá, constrói do jeito que te entregamos no A 3D. responsabilidade intelectual não é não era, Não, pelo menos, da não cenografia. era da Era do cliente, cenografia, era do cliente, no caso da da agência, agência. isso. E o que que acontece? Milhares de vezes a gente pega projeto que não está adequado. O que que é um projeto que não está adequado? Ah, eles criaram um evento, um projeto maravilhoso, com painel de LED, com interatividade, com projeção, com uma série de coisas. E aí, a hora que você vai ver, o stand tem tudo menos uma área técnica. PQP. O que que é uma área técnica, Bia? Ah, é uma área onde você vai colocar os equipamentos que vão gerenciar aquele LED, Claro. entendeu? E muitas vezes o cliente não sabe disso, ele não sabe que ele precisa disso. Aí, outras vezes, a pessoa que planejou, ou a pessoa que orçou, ou o arquiteto que desenhou aquilo também não sabe que precisa ter aquilo, porque o arquiteto segue o briefing, entendeu? Então, você precisa da produção. E é uma coisa, até uma briga que eu tive em muitas agências que eu passei, um processo, uma coisa que eu falo muito: coloquem um produtor sênior para acompanhar esse processo, porque você evita muita frustração. Eu já vi muito cliente comprar projeto lindo, maravilhoso, com uma planilha boa de pré-produção, só que quando aquilo chegou para ser executado por um profissional que já está no mercado há muitos anos e entende como aquilo é feito, você foi obrigado a devolver o projeto e falar: isso aqui não fica em pé. Poxa. Entendeu? Isso aqui não E aí é uma funciona. frustração gigante, né? E o tal do Gigante. dedo apontar para tudo quanto é lado, né? Olha, você quer ver uma coisa engraçada? Você lembra daquele palco do Multishow que girava? Sim. Maravilhoso. Até um negócio muito legal. Uma vez um planejamento viu aquilo e achou genial colocar aquilo para um outro cliente, um cliente X. Só que em vez dele colocar um cenário, ele colocou 4 telas de LED. Então ele queria que as telas girassem junto com o cenário. Maravilhoso. Só que tela de LED no Brasil ainda tem cabo. Entendeu? Então, quando você vai para a execução do projeto, você volta para o pessoal que criou o planejamento e fala assim: o que que você estava imaginando quando você propôs Olha isso? que sensacional, Você hein, cara? entendeu? Olha que fantástico. Quer dizer, isso, a chance, como é que vai colocar isso em pé? Aí É só isso. Freud explica, né? É esse o desafio. E esse desafio é engraçado porque, assim, eu falei mas se eu começar a te contar desses 20 anos, 20 e tantos anos de produção, se eu te contar as coisas que a gente já viu e que a gente já teve que tentar. E assim, acaba virando uma frustração porque você vai ter que voltar para o atendimento e dizer: olha, fala para o cliente que não sustenta, o cliente às vezes já contratou, já pagou, já vendeu isso internamente. Porque tem isso também, né? O cliente Sim, vende sem dúvida, internamente. sem E dúvida. aí ele vende internamente e aí ele tem que voltar para trás e dizer: olha, não vai funcionar. Ou então a gente tem que ficar pensando numa alternativa para fazer algo parecido com aquilo. E aí, quando você quando entrega o parecido, nunca é a satisfação completa. Então, se você não levar em conta a produção, se você não levar em conta o que é factível, Claro. a chance de você criar uma experiência ruim para o teu cliente é muito grande. Ah, sensacional. E eu trabalhei um tempo, o pessoal aqui que já deve ter acompanhado eu falando, no mundo de eventos, né? Trabalhei para agências e tal, em algumas posições, desde promotora, supervisora, a gestora de eventos, enfim. E, cara, no mundo de eventos, para mim isso era um pouco dolorido, tinha uma filosofia. Davi, posso usar uma expressão chula hoje? Você me permite? Davi Nunes. Tinha a filosofia desse mercado que é. Me permita. É a filosofia no Kudum. Era assim que eles falavam. Sempre explode para um coitado que muitas vezes ele não tem culpa. Então, quando dá um erro, sempre escolhem alguém para culpar e para cortar a cabeça caso saia um erro. Por exemplo, esse erro que a Bia disse, poxa, com certeza não foi o operador, o eletricista que criou esse projeto. Só que ele não olhou para baixo, ele só olhou que ele queria criar uma pirotecnia, digamos assim, um efeito sensacional. Mas, cara, isso é factível? E aí, quando não dá certo, o que é comum acontecer? Vai baixando a escala e vão apontando o dedo. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, até chegar num Não. coitado que acaba ficando com a culpa. Então, assim, isso para mim era difícil. E eu imagino que no seu dia a dia isso não deve ter mudado, né? Se o planejamento não é muito bem executado, a gente tem isso do apontar o dedo, que é uma coisa muito feia e que muitas vezes é falha no planejamento. Na verdade, eu acho que é mais uma falha de comunicação. Eu tenho a sensação de que, principalmente isso acontece muito em grandes agências, as pessoas não trabalham em cooperação, elas trabalham em competição. Aliás, é até um modelo de administração brasileiro antigo que eu não gosto.
que é você incitar a concorrência entre os departamentos. Quando você faz isso, você cria A animosidade. tal casca de banana, né? Exato. Então todo mundo quer produzir, mas ninguém quer ajudar o outro a produzir. E aí falta essa cooperação. E em evento não tem segunda chance. Não tem. A sorte dessa agência especificamente é que ela me mandou o projeto para orçar, porque ela ia apresentar na concorrência. E quando chegou o projeto, eu vi os meninos lá correndo para orçar, eu falei, deixa eu ver a planta, abre, abre. Eu olhei e falei assim, o que é isso? Mas isso gira? Mas isso aqui é... Gente, volta lá e pergunta para eles, cadê a planta técnica disso aqui? Eu quero ver os cabos. O que eles pensaram aqui? O que eles estão fazendo? Porque isso aqui, a hora que você girar, você vai girar para um lado só e uma vez só. Acabou. Você girou 2 vezes, você vai dar um nó nas coisas, vai cair LED, vai acabar com tudo. Aí o projeto voltou para trás e eles fizeram uma outra proposta. Então, final feliz neste Ainda caso. quando voltou deve ter ficado bravo. Ah, sim, tipo, porque o que acontece? Qual é a visão? Nossa, a gente faz um puta trabalho aqui dentro, vai parar na mão da cenografia, né? Porque teoricamente pra agência eu sou Quem só são cenografia. eles? E aí, vocês derrubam meu projeto, então também tem uma briga de ego, também tem uma coisa assim. Então, e é bobagem, porque a produção, o atendimento e o planejamento, né, a criação deveriam ser os melhores amigos. Porque você consegue uma cooperação muito melhor, você consegue uma entrega muito melhor. Sim, sem Entendeu? dúvida. Agora, quando não são, quando tem esse atrito, até prazo fica curto. Tudo fica curto. E aí a corda fica no pescoço. E normalmente a corda termina no pescoço da produção. Exato. Entendeu? Exato. Então, eu brinco, eu falo isso para as pessoas. Tem que tomar cuidado, muito cuidado com quem você coloca na produção. Porque as pessoas tinham uma coisa de que produtor é um freela, produtor é um cara que é um cara de mercado que está sem fazer nada e foi lá fazer evento. É muito, mas Isso é o muito que além mais disso. acontece, né? Não, e isso não pode acontecer, é justamente o que não pode acontecer. Ô, Bia, o que você assim, com toda a sua experiência de mercado, todos os anos que você tem de ser uma master em agência, depois hoje ser uma especialista em cenografia, e não só, mas todo o processo que envolve, né, como você falou, de planejamento. Vamos olhar do ponto de vista agora do outro lado. Quem vai contratar uma agência, por exemplo? Então, eu sou um dono de uma empresa, não estou acostumado a fazer eventos e quero ser assertivo. Aliás, a palavra assertivo está errada. Quero ser certeiro na contratação de uma agência ou de uma empresa para me ajudar a fazer um evento um pouco maior. Que cuidados esse cara deve ter para fazer uma escolha mais correta e não se frustrar? Na verdade, eu costumo falar que existe um profissional certo, uma agência certa para cada tipo de cliente, né? Por exemplo, não adianta você pegar um projeto gigante de uma Unilever da vida, de uma P&G e jogar dentro de uma agência pequena. Dificilmente essa agência vai dar vazão a toda a demanda de todas as marcas, porque é esse o processo, são várias marcas dentro de uma empresa. E aí eu acho que você tem que ir para uma agência mais estruturada, que tem todo um departamento de criação, que tem um cuidado de posicionamento de marca, que tem um cuidado de PR, que tem um cuidado, né? Você tem toda uma demanda, e aí essa agência especificamente exige uma agência de live marketing, eu acho que é a melhor opção para eles, né? Agora, é claro, se você está falando de uma empresa menor, que tem uma agência interna, isso acontece muito, eu atendo muito cliente que tem agência interna. O que é um cliente que tem uma agência interna? Olha, eu vou fazer um evento e eu já tenho a marca, eu já tenho a logo, eu já tenho o conceito, eu já tenho aqui a premiação que eu vou fazer, mas eu não sei fazer evento. Você me atende? Eu consigo fazer um planejamento para você e te atender. Isso é muito comum. Você não Sem precisa dúvida. ir para uma grande agência. Eu brinco que evento tem para todos os bolsos, tem para todos os Claro. públicos, mas você precisa ter muita clareza do que você vai investir, quanto você vai investir e o que você quer com esse investimento. E com tempo, né, Bia? Porque esse é um outro problema, né? Muitas vezes chegam uma semana, 10 dias antes, 15 dias antes do evento, pô, preciso fazer um evento assim, precisamos Então, fazer. eu falo isso. Às vezes o cliente briga tanto por causa de orçamento, briga tanto com o budget, vai para compras batem na gente, aquela puta confusão. E aí eu olho para eles e falo, cara, tudo isso que vocês estão batendo aqui, vocês teriam evitado se vocês começassem isso 2, 3 meses antes. Porque o que estoura budget não é o projeto, não é a agência, é hora extra, é madrugada, é em cima da hora, é contratação em cima da hora, é logística de coisa que ficou para trás. Isso é que estoura budget. Então, prazo é um negócio que vai fazer você economizar dinheiro. Planejar vai fazer você economizar dinheiro. Sim. Entendeu? E além dessa vertente de o que você contratar, assim, o prazo do cliente lá dentro, você também tem a questão de otimizar esse dinheiro. Porque, por exemplo, eu já tive cliente que contratou um espaço no stand muito legal. E aí ele falou: não, mas eu só quero colocar o stand e distribuir umas canetas de brinde.
Não façam isso. Se você não planejou o valor do seu espaço na feira, o valor que você quer gastar com o stand e o valor para fazer aquele investimento ter retorno, você está jogando seu dinheiro no lixo. Quando você contrata um stand, você tem que pensar na sua assessoria de imprensa, você tem que pensar numa ativação, você tem que pensar em quem vai atender nesse stand. Ah, eu vou levar minha equipe de vendas. Tudo bem, você treinou essa equipe de vendas? Você explicou para ele o que ele vai encontrar lá? Porque você chega nos stands, você vê o cara. Aí o cliente chega na beira do stand e ele não entra. Porque ele não sabe, às vezes ele não conhece a sua Claro, marca, ele não sabe claro. o que você faz e ninguém deu atenção para ele, ele vai embora. Então você precisa pensar se vai ter uma recepcionista para agregar todo mundo, para oferecer um copo d'água, um café, senta, espera um pouquinho, a pessoa já vai para ir buscar o seu time de venda, para direcionar. Tudo isso faz o seu dinheiro ter retorno. Agora, só ter uma presença ou só criar um evento, porque é data comemorativa, Ou quer estar lá ou porque porque para eu quero marcar. estar lá, porque tá. É um investimento, eu brinco que é um investimento burro, entendeu? E às vezes as pessoas cortam coisas simples, uma economia boba e que darem um retorno gigante. Então, assim, vale a pena você pensar num evento e principalmente no que você quer desse evento e o que você está disposto a fazer para ter esse evento. Não pense só no investimento, vou fazer uma festa, comida, água e local. Não, não é assim, entendeu? Como eu já recebi briefing assim de cliente. Não, eu só preciso do espaço, da banda que vai tocar e da comida. Não, não é assim. Você está Claro, investindo mal o claro. seu dinheiro, entendeu? Não, aí você vai ter diversos pontos. Você vai, primeiro, segurança, você é responsável por isso num evento. Se tiver algum Sim. problema, a responsabilidade é completamente sua. Som, iluminação, aí você tem uma dezenas de coisas que Sim. você tem que calcular. E quem não está acostumado não entende a necessidade de você olhar de uma forma mais ampla. Você quer ver Né? um erro básico que eu Tem, vejo? você continua, depois eu vou te perguntar sobre consultoria, porque parece que tem agora um braço de pessoa de empresas que parece como se fosse uma consultoria no planejamento, tá? Porque às vezes o cara tem um menor budget, ele pretende, não quer contratar uma agência para fazer, mas ele quer ter uma noção maior assim da coisa, né? Hoje eu já vi algumas A agências gente faz que esse trabalham trabalho, é o assim. trabalho que a gente faz, a consultoria pro evento, né? A gente não faz o planejamento, a gente não compete com as agências. A gente faz o planejamento para aquele evento. Essa Hum, consultoria a gente dá. Por exemplo, eu estou atendendo um cliente agora que ele quer a chave na mão do stand dele numa das maiores feiras do país. sim, Então, eu estou dizendo para ele tudo que ele precisa contratar, toda a documentação claro. que ele precisa ter, todos os percalços que ele vai ter que, tipo, ele vem com o time de todos os lugares do país e ele quer atender lá. Então, você tem que estar no hotel perto, você tem que prever uma van, você tem, como andar em São Paulo, né? As pessoas vêm de outros estados, não conhecem São Paulo muito bem. Então, a gente faz todo esse Até planejamento de planejamento. tempo, né? A gente brinca que é a chave na mão. Eu vou entregar na mão dele o stand, vou acompanhar para ver se está tudo correndo bem e aí vou desmontar para ele. Essa parte a gente faz para eles completinha, tudo que a gente faz tem que fazer para entregar esse evento. Mas eu tava falando para você sobre erro, assim, tem um erro básico quando a empresa sai do pequeno, porque quando ela é pequena é fácil. Ela tá indo pro médio, aí ela resolve fazer um mega evento. Aí ela contrata LED, painel de LED, palestrante, lugar maravilhoso, faz festa, planeja tudo. E aí você diz a ela assim: precisa de um diretor artístico. Põe um diretor artístico. Não, para quê? Quanto custa? Olha, diretor artístico, ele vai dar todos os times da plenária, ele vai dizer quem entra, quem sai, ele vai coordenar vocês, ele vai fazer um ensaio antes, ele vai dizer bonitinho, como se der algum imprevisto, ele é o cara que vai Claro, segurar o reggae, entendeu? claro. Ah, não, é muito caro, corta. E se é muito caro, corta para economizar a planilha, de repente você compromete toda a experiência do cara no seu foco principal, que é a plenária. Você gastou 500 mil no evento e você economizou 2, 3 mil reais, sei lá, num cara, e esse cara era o cara que deixou todo o seu evento totalmente desestruturado, né? Diretor técnico é a mesma coisa. Eu já vi eventos maravilhosos que dispensaram o diretor técnico. O cara da luz deixou uma luz que não favorecia quem estava lá, e a hora que você foi pegar o material que foi captado, tava um material super estranho, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que é legal você prestar atenção, porque vão fazer aquele evento, ele não precisa ser um único, é um investimento que você faz hoje e que ele pode reverberar. Eu brinco que são os residuais do evento. O residual do evento pode ir longe. E hoje em dia, na era da internet, você pode fazer N coisas com aquele material, Sem dúvida. entendeu? Aliás, é, vivendo e aprendendo. A gente fez um evento para uma empresa que eu tenho parceria, que eu sou investidor. Um evento muito legal, o evento foi muito bacana. E aí, fizemos um evento ali para 1.000 pessoas. Foi um evento sensacional. Aí eu falei pro pessoal, pô, cadê o material depois da coleta? Cara,
material muito fraco, quase não foi feito. A galera. Então, assim, você pensou em tudo, mas você não pensou em ter uma equipe especializada de gravação, de filmagem. Quer dizer, você tirou 10, só que você morreu naquelas 1.000 pessoas que estavam ali dentro. E Acabou. você podia chegar em 1 milhão de pessoas para entender o tamanho do evento que você fez. Eu já tive cliente que usou material para fazer treinamento. É maravilhoso. Né? Entendeu? É Ele exato. pegou o material do evento dele inteiro, eram 3 dias de evento, Lógico, uma convenção, claro. criou vários cortes, disponibilizou na plataforma interna dele, inclusive cortes da palestra que ele contratou, né? Que normalmente eles colocam um pessoal com um mindset muito legal, com as mensagens muito legais. Ele criou um mini treinamento e aí ele disponibilizou para o resto das pessoas que não foram, entendeu? É, muito interessante você falar isso, Bia. Aqui no Otimize, o que a gente tem, começou a ter procura? Olha que bacana. Treinamento para. Poxa, eu esqueci agora. Para as pessoas que estão entrando na empresa, Onboard. o de onboarding. Exatamente. Então, o pessoal está querendo, conversando com a gente para fazer um processo de onboarding, explicando todos os passos, para que cada profissional que chegue, ele não tenha que ficar explicando todo o processo, para economizar tempo. Então, ele quer fazer num ambiente bacana, usando aqui nossos slides, usando a especialidade com o vídeo e tal, para deixar aquilo de uma forma mais divertida, mais alegre, né, mais interativa e atrativa, para que o cara... Porque uma coisa é você dar uma apostila pro cara e falar, devora isso aqui. Outra coisa é você ter um vídeo com uma pessoa que realmente conhece assim, A essência do a negócio. essência do negócio. Exatamente, muito bem colocado. E aí, é o que você falou. Então, assim, é muito simples. O cara vai lá, ele vai gravar uma vez só, basicamente, e aí o cara vai ter lá naquele processo toda a cultura da empresa, o que fazer, o que não fazer, o que fazer para você se destacar, digamos assim, como você se comportar, como é o tipo sei lá, de vestimenta, ou por que tem ou por que não tem, ou por que é modelo híbrido, por que não é. Cara, você consegue explicar muita coisa para esse cara já chegar lá e não fazer besteira, não virar um sindicalista dentro da sua empresa. Ele Mas já é mais do que chegou isso. ali, cara, entendendo o que é a tua empresa, né? Você imagina o seguinte, olha só esse material. O marketing criou um evento fantástico para dealers. Vamos lá fazer um evento para vendedores, né? Sim. Vamos trazer uma palestra, vamos falar das metas, vamos falar dos resultados. Nananana. Aí o RH vai fazer esse tipo de onboard. Ele vai criar um videozinho contando como é que você se comporta, tudo bonitinho. Quer uma coisa que demonstre mais do que a cultura da empresa, do que esse evento? Pega uns cortes desse evento, Claro, agrega no seu claro. material. Então, assim, o material desse evento ele pode servir para N coisas, entendeu? Dá para você reverberar isso de uma outra maneira, de outras maneiras, internamente e externamente também. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, uma fala de um diretor, de um executivo, Claro, uma sacada claro. legal, uma iniciativa boa das Só empresas. de você ver energia, como, sei lá, num palco lá o pessoal, os seus líderes ali no palco, tem 500, 600 pessoas vibrando ali, poxa, isso já te dá energia de fazer parte daquilo. Aliás, tem muita gente que fala, eu não gosto de tribo, eu não gosto de fazer parte. O ser humano, ele faz parte, Nós somos, né, né? nós somos seres de É, agrupamento, né? Não tem né? jeito, foi o que Nós fez a gente temos, perseverar. exato. Então nós temos, cada um tem sua tribo. Você vai ter a tribo dos MCs, você vai ter a tribo sei lá, dos influencers, você vai ter a tribo dos empresários, dos fãs de futebol. Talvez você esteja em mais de uma tribo, dos religiosos. Mas, cara, sempre você vai estar dentro de uma tribo. É a Né? sensação de pertencimento, né? Você quer Exato. fazer parte de alguma coisa, Exato. né? Por mais que você evite, você vai fazer. Tem gente que faz parte dos que evitam também. Né? Mas você quer fazer parte de alguma coisa, mas é verdade. Quando você vê. Então, assim, é a brincadeira que eu faço lá dentro da empresa. Você não precisa olhar para o evento só como um evento, você precisa olhar para o evento como um propósito. Exato. Qual é o propósito desse evento? Isso é muito legal. Me explica pra gente um pouquinho mais sobre essa questão. Você estava me falando isso nos bastidores, eu achei muito interessante. Porque as pessoas geralmente falam assim: vou fazer um evento de Páscoa. Ok. A Páscoa, ela é a data, o símbolo ali, mas qual o propósito do evento? É muito Eu diferente, brinco, né? por exemplo, a Páscoa é o seu mood. A Páscoa é a carinha do seu evento, é a data, mas ela não pode ser o seu propósito, entendeu? É o porquê. O O porquê porquê. você quer fazer esse evento. Comece pelo porquê, gente. Exatamente, Simon Sinek, adoro. Eu também, É fantástico. mais do que isso. É igual razão social de empresa. Você já pensou sobre isso? Razão social. Qual é a razão É, social legal, da sua verdade. empresa existir? Porra. Entendeu? O que a sua empresa vai trazer para a sociedade? Então, razão social é isso. E é a mesma coisa do evento. Qual é a razão desse evento? O que você quer proporcionar? Qual é a mensagem que você quer passar? É um evento em que eu quero levar um palestrante motivacional para motivar a minha equipe. Não, você Não é não quer. propósito isso. Seu propósito é o quê? É tornar a sua equipe melhor?
É isso que você quer? Mais Esse é o teu propósito? engajamento, gerar Você mais quer, venda, você quer elevar o nível da sua equipe? Você quer desafiar a sua equipe a crescer? O que é que você quer? fortalecer sua cultura. Ah, eu quero estar num evento. Por exemplo, eu tive um cliente que me ligou essa semana, ela é uma consultoria e ela quer estar numa feira. E aí ela fez assim, mas eu sou só uma consultoria, o que que eu vou fazer na feira? Como é que eu vou disputar com gente? É uma feira de produto, o pessoal tem coisa para mostrar, o pessoal tem produto para mostrar, tem tela, tem isso, tem aquilo, e eu sou só uma consultoria de segurança. Aí eu falei para ela, você já comprou seu espaço? Já. Você já olhou o que que vai ter de palestra e programação na feira? Não. Falei, você tem um executivo muito bom, cara fera, assim, que fala muito bem do seu produto, fala muito bem do... E que ele consiga subir no... Ah, eu tenho fulano de tal é excelente, o cara da... Aí ela me mandou um vídeo do cara, e o cara realmente é muito bom no que ele Era bom. faz. Falei, então você vai lá agora e reserva uma palestra no horário tal, né, nessa grade. Vocês têm essa prerrogativa, você consegue, se você é patrocinador Claro, e claro. ganha um espaço, você consegue um espaço de palestra. Vai lá e reserva essa palestra. Mas deixa bem claro para a pessoa que você vai mandar, para esse palestrante que você vai mandar, que não é para ele vender produto. Ele não vai lá vender vocês. Ele vai lá falar da expertise que vocês têm, do conhecimento que está na razão social de vocês existirem. Ele precisa entregar. Ele precisa entregar e isso não tem custo. Você vai ensinar a pessoa o que que ela precisa. Se ela vai vir trabalhar com você ou não, é uma outra vertente, mas você já colocou o seu stand, o seu pequeno stand e o valor do seu patrocínio, já falou do seu interesse, já falou qual é o que você tem de interessante para o público que está ali. E você tem chance de, fazendo isso bem feito, talvez ocupar mais espaço do que alguém que contratou algo muito mais caro que você. Exatamente. Ela vai lá, ela vai. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas, elas não têm a paciência de plantar para colher. E isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque você cria relacionamento com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim: ah, eu queria fazer um evento e tal. E aí eu falo: oi, tudo bem? Olha, eu tenho um questionário básico aqui. Ah, nunca fiz nada. O que que você quer fazer? Ah, não sei. Olha, vamos conversar. Eu tenho um questionário básico aqui. Eu vou te mandar. É um questionário que eu mesmo desenvolvi ao longo desses anos. São perguntas bem simples, não tem nada técnica, mas só para você se situar e ir aterrissando do que é que você vai fazer. Aí você responde. Se você não souber responder alguma coisa, pode pular. A gente marca um call e eu te ajudo a preencher. Às vezes eu faço aquilo e a pessoa, não, olha, eu já sei o que eu vou fazer, não é nada disso, não é um evento, é outra coisa. Não é legal, já sei o que eu vou fazer, mas às vezes não volta para mim, não sou eu que executo aquele evento. Entendeu? Mas já aconteceu de eu não executar aquele evento e essa pessoa me indicar para um outro evento maior ainda, entendeu? Normal. Então, essa troca, você gera essa confiança. A pessoa entende que você está ali para fazer o melhor por ela e pelo cliente dela. E não necessariamente para fechar um negócio, entendeu? E eu acho que fechar negócios na nossa área, que são projetos específicos, às vezes grandes, às vezes, né, tomam toda a produção da empresa, fechar o negócio é uma relação de confiança. É Sim. mais do que simplesmente fechar um negócio. Então não adianta. Eu já tive negócios que a gente fechou dentro da empresa lá, que eu orientei o cliente bonitinho e tal. E quando eu saí, 2 dias depois, quando eu voltei, o diretor tinha entrado na jogada com um dos produtores, mudou tudo que a gente tinha feito. E aí, quando entregaram, ele não gostou. Ele não gostou do que ele fez porque ele simplesmente não seguiu nenhuma das orientações que a gente deu. Ele fez o que ele quis. Entendeu? E aí, quer dizer, ele não confiou no que a gente estava falando. Essa relação não é interessante pra gente, porque o cara vai trabalhar com a gente uma vez só e não volta mais. Isso é muito interessante que você falou. Eu às vezes tenho umas discussões, você precisa ter um closer no seu time de venda. Uhum. Mas eu sempre falo, eu não sou o meu closer. Sabe por quê? Porque eu não sou o cara de uma venda só. Aí eu tô te falando pessoa física, eu crio relações valiosas. Então, às vezes, eu deixo de vender em determinado momento, porque eu opto em criar uma relação de um longo prazo, de confiança, para que eu venda muito mais vezes para aquela pessoa. Então, quando eu preciso efetivamente bater uma meta de venda, alguma coisa, eu tenho os nossos closers que vão trabalhar. Porque quando eu participo da relação, em geral, de vendas nas empresas que eu participo, são relações que eu sei que vão ser relações mais longas, né? Porque eu estou vendo um propósito naquilo. Eu estou vendo, cara, esse é um parceiro estratégico. Eu quero trabalhar com essa pessoa, não fazer uma venda só pontual e acabou. Eu quero criar um processo de venda com ele. Então, assim, certo cuidado que as pessoas olham, você não é um closer, então não serve para mim. Não.
Muitas vezes é o contrário. Você precisa de pessoas que façam sua empresa ser sustentável. Então não é o cara que só está pensando na venda de hoje, em receber a comissão, tal. Por isso que é legal você ter um time que tenha essas múltiplas Você sabe que eu habilidades, né? não tenho vendedor na empresa, né? Ah, é? É, isso é uma coisa muito interessante. Eu não tenho vendedor na empresa E e a como é que as gente pessoas chegam em vocês? 99,9% indicação. Ah, que Foram bacana. muitos anos de mercado como master em agências e as pessoas que já trabalharam comigo acabam chegando em mim. Eu tenho outros atendimentos. Meus sócios atendem outros clientes, eles dão andamento nos projetos. É uma equipe que foi muito treinada por mim e que eu estou sempre supervisionando e que estou sempre acompanhando. Mas a gente não sai para venda no mercado. Normalmente as pessoas vêm até nós ou por relacionamento, ou por indicação de alguém, ou justamente por essa relação que a gente constrói. Porque é isso. Eu não preciso que você faça evento comigo. Eu preciso que você faça evento certo, que você valorize a nossa área, que você entenda os passos, que você entenda a complexidade de um evento. Ah, mas meu evento é pequenininho, não importa. O seu evento é pequenininho, mas você ainda precisa ser responsável pela a plaquinha de identificação da comida que você está servindo. Porque se alguém comer aquilo ali e tiver uma intoxicação, você vai responder. Claro, Você, PJ, vai responder, claro. entendeu? Ah, meu evento é pequenininho, sim, mas o seu fio tem que ter um passa-cabo, porque se alguém tropeçar ali, você também vai responder. Então, assim, as pessoas precisam entender que não é pelo tamanho, não é pelo budget, mas é pelo cuidado de todas as etapas. Às Sim, vezes você consegue fazer um evento em que dois produtores, um produtor e um apoio, dá conta de coordenar todo mundo. claro. Às vezes você precisa de um evento, como a gente fez as primeiras edições do Lollapalooza, que só a equipe de A e B tínhamos 30 pessoas. Uau. Entendeu? Só a equipe que gerenciava A e B. Cara, mas deve ser sensacional cuidar de um evento como esse, né? Os, Esse gran- deve dar frio na barriga, né, cara? os grandes festivais são maravilhosos, mas também são os mais malucos, né? O que você mais passa perrengue. Sim, você fica atolada com um carrinho de golfe no meio da pista, enfim, acaba a bateria de todos os carrinhos, você tem que levar uma carga do outro lado, né? 10 quilômetros para frente. Tem umas coisas que Faz parte. faz parte. Aliás, assim, o mundo dos eventos, que não conhece, que tem interesse, às vezes pode ter gente aqui querendo migrar para essa área ou começar nessa área. Cara, é um mundo para quem gosta de pensar fora da caixa, isso sem ser. E Solucionar problema. solucionar problema, porque assim, cara, entenda uma coisa: evento vai ter problema, vai dar pau. Por mais que você planeje, que você faça. Eu vou usar um exemplo. Uma vez a gente foi fazer um evento. Cara, foi um evento muito legal, pensamos em tudo. E a galera viu lá a previsão do tempo e não ia chover num determinado lugar e tal. Eu falei, cara, beleza, cara, sei lá que caso que aconteceu, choveu. Cara, deu uma zoada no evento, assim, tão grande, porque era um casamento, a céu aberto, aquela história toda. Sei lá que caso que aconteceu. E mudou o tempo e em determinado momento choveu e foi aquela chuva de verão, uma cacetada e parou. Então, assim, atrapalhou tudo. Então, assim, cara, certas coisas, óbvio, dentro do planejamento isso podia ter sido evitado. Mas e quando o teu cliente olha pra você e fala, não, eu quero que seja assim. Ponto. Problema. Então, esse eu quero que seja assim tem limite. Isso eu falo muito. Eu tenho fama de ser brava na produção. O pessoal fala que eu sou brava, mas não é porque eu sou brava aleatoriamente. Esse quero assim não é assim. Fiz inauguração de um determinado shopping, né, de um determinado pátio, não vou falar o nome aqui. E aí a gente tava lá no meio do evento e aí a pessoa queria o palco num determinado lugar. E aí a gente foi lá e não, tá bom, aprovou o layout da planta, montamos o palco. Montou o palco tem cabeamento. Vai Claro. passar som, você vai passar luz, você vai passar cabo de gerador, você vai passar cabeamento, você vai colocar o passa-cabo. O passa-cabo é um bichinho feio. Sim, Ele é preto e amarelo. E ele é de propósito preto e amarelo, que é para você enxergar aquilo e não sim, claro. tropeçar. A gerente geral chegou lá e falou: eu não quero isso aqui. Manda tirar. Eu não tenho como tirar. Se eu tirar isso daqui, as pessoas vão tropeçar no fio e isso é um risco. Ah, não, mas essa cor tá muito feia, não combina com nada aqui, então vamos passar um carpete. Oi? Não, querida, você não vai passar um carpete. Não porque isso não vai ficar assim, porque vai passar. Não, você não vai passar um carpete. Porque se alguém tropeçar aqui, a responsabilidade é da empresa e, obviamente, vai resvalar em mim. Porque a organizadora deste evento sou Claro. eu. Então, não vai passar carpete. E aí, neste ponto de inflexão, eu digo para você, não me interessa se o cliente vai voltar ou não, porque eu não quero atender um cliente que coloca a vida das pessoas em risco. Claro. Entendeu? Não quero. Para mim não Muito bem interessa. colocado. Muito bem Entendeu? colocado, Então claro. aí ela podia espernear, fazer o que quisesse. E já fiz coisas piores, assim, já tirei eletricista de stand, que tava sobrecarregando, montando o disjuntor com muita coisa que ia dar sobrecarga, já mandei sair, já E fiz como é que coisas você assim. identificou isso, Bia? Então, é aquilo que a gente estava falando aquela hora lá atrás, você precisa
conhecer um pouquinho de cada coisa. Depois de muito tempo na produção, você vai desenvolvendo alguns feelings, você vai desenvolvendo um conhecimento, e eu brinco que trabalhar no mundo de eventos é você trabalhar em 10 empresas num ano. Sim, Porque assim, claro. você é uma indústria de carro. Você vem para mim para lançar o seu veículo. Como eu já lancei o Kwid para guiar marketing. Quando o Kwid veio, a gente fez um lançamento maravilhoso lá no Allianz Parque. Eu preciso entender do seu negócio. Claro. Eu preciso entender do seu produto. Porque eu não tenho como fazer um lançamento, montar um evento, montar um time para te atender, entender o público que você vai levar, saber o que o seu público necessita, sem entender minimamente do seu negócio. Claro. Então eu brinco, toda vez que você faz um evento, você trabalhou numa empresa nova. E você aprendeu mais um pouquinho. Você construiu, É. você planejou, construiu e quebrou. É isso, Finalizou a entregou empresa. e vai embora. Prestou contas, fechou a empresa e vai embora, Legal, entendeu? muito bem Não tem colocado. como. Aí você começa a entender, você começa a saber que a energia de pavilhão é sempre 220, que tem o stack de 380, você começa a entender como você faz uma estrutura, você começa a entender de piso, de elevação, de corte, RT, execução, planta, cálculo de vento. A gente colocou um balão no meio da Avenida Cálculo Paulista. de... Ah, é Cálculo de verdade. Eu vento. lembro desse que vocês fizeram. Você estava contando. Foi aqui na Avenida Paulista, perto do shopping, Foi imagino. na frente do Shopping Cidade de São Paulo, Aham. o Balão do Amor, e aquilo era uma estrutura que tinha uma trave de metal embaixo de 6 por 6 metros e um cálculo de vento para sustentar aquele balão cada vez que ele subia, porque se viesse uma rajada de vento, aquilo não podia Sim, tombar. claro. Só que a gente chegou na laje para montar, e aí a surpresa, né? A laje tinha uma distribuição inclinada. Então, o meu cálculo em cima de 6 por 6 teve que virar 9 por 9. Eu tive que soldar toda a grade Uau. e aumentar toda a grade de 9 por 9, refazer o cálculo na madrugada para poder ver contrapeso, sustentação de todas aquelas pontes, porque era aquela base que Sim. sustentava, para poder fazer aquilo rodar. Uau. Então não tem como. E você senta lá do lado do engenheiro e fica lá com ele. E a pessoa vai trocando esse conhecimento com você. Então, assim, é muito maravilhoso. Não tem rotina. Não tem rotina. Mas a pressão é constante. Constante, porque a responsabilidade é muito grande. Eu sempre falo, pessoal de evento, se você não souber lidar com pressão, não gostar de pressão, não é teu caminho. Tem sempre, cara. Não tem jeito. Cara. Evento só viraliza quando vira meme, né? Ou quando dá tragédia, né? O que é horrível. Você pode ver. Quando dá tudo certo, dificilmente sai. Agora, se der alguma coisa errada, Lollapalooza, choveu, molhou o stand, você sai em tudo quanto lugar. Perrengue chique. É complexo, né? É isso. É complexo, é complexo. Bom, por falar nisso, você falou em Balão do Amor, é isso? Balão do Amor. Por falar em Balão do Amor, vamos falar do homem que está em love com a vida. O pai da Dara, o marido da Dani, Davi Nunes, o nosso querido filósofo. Davi, o filósofo. Tudo bem, Davi? Tudo. Então, Davi, falando de amor, falando dessa situação da sua vida apaixonada, a gente também tem que pensar em dinheiro, né? Quem paga nosso salário, Davi? Tem alguém pagando? O salário do Davi é caro. Quero saber se tem alguém pagando nosso salário. Eu vou roubar aqui, o Davi, ó. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Vamos falar de Sorriquer Odonto. Olha o sorriso na cara do Davi. Que beleza. Esse Davi tem ido na Sorriquer Odonto. Saúde sem culpa para quem se preocupa. Sorriquer Odonto. Você que é da região de Osasco. Pessoal, vocês têm ali uma clínica extremamente estruturada, bonita, até com área gourmet, dá uma olhada, né, para você ali na região de Osasco. Então, custo-benefício bom, competitivo, uma clínica com preço popular, mas qualidade de clínica de primeiro mundo. E a doutora Fabi Matos, agora, ela mudou um pouco o setor, ela aprimorou o negócio dela e faz também o quê? Harmonização facial. Então, você... Eu ia falar do Davi, mas eu vou poupá-lo hoje disso. Você quer ficar com uma pele bonita, igual a da Bia? Quer assim, melhorar a lata, você tá meio cansado daquela lata, meio diferenciada, quer dar uma diferenciada. Então, não só no sorriso, como todo, tirar aquela ruguinha, quer melhorar o rosto, quer ficar assim, mais jovem, procura a doutora Fabi Matos ali na Sorriquer Odonto. E tem mais, se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business, qualquer procedimento, seja ele estético ou da saúde bucal, você tem na hora 10% de desconto, mas tem que falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business, tá bom? Davi, temos mais alguém aí? Saindo de Osasco e indo para Mauá, olha aí. Agora vamos falar de Evoque Academia,
32 unidades do meu grande amigo Rodrigo Razzi, ele que tá de telhado novo, ó. O cara tá um galã agora. Gente, vou falar para você, depois que ele mexeu no telhado, ninguém aguenta o garoto. Virou papai, né? É um homem extremamente família, isso sem dúvida, ele é a Luane. Então, 32 unidades, Academia Evoque, preço popular, hoje com uma estrutura realmente de primeiro mundo, das melhores academias e com um grande diferencial. A Evoque preza pelo ambiente. Então, a Evoque ela saiu daquela linha da maioria das competidoras hoje, das grandes academias, que robotizou o sistema, deixou o sistema menos humanizado. A Evoque vai pela linha contrária. A Evoque tem muitos instrutores e preza por um ambiente mais familiar, mais humanizado, onde a pessoa vai lá também pensando na saúde emocional dela. Então, Evoque Academia, 32 unidades. Vamos lá. Mauá você tem 2, São Caetano você tem 2, Santo André são 3, Diadema, São Caetano, São Bernardo, poxa, é tanto lugar, Parque do Carmo, Goiânia, Minas Gerais. Gente, tem muito mais. Guarulhos, eu esqueci, naturalmente vou esquecer algumas, mas para você ter ideia, a Evoque Academia está presente na maioria dos bairros aqui de São Paulo e também agora em alguns estados. Pensou em academia? Lógico que tem promoção aqui, primeiro mês R$ 1,99, mas só para quem falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business. R$ 1,99. Chega lá e fala, Rodrigo, vim na academia ali, plano anual, primeiro mês R$ 1,99, é só fechar. Tá aí na conta do Tudo Acaba em Business, beleza? Um abraço pra galera que tem... Aliás, Davi, tá na hora de malhar um pouquinho, hein, cara? Não é falando não, você vai ter que carregar aí a Dara, tem que dar, né, uma potencializada aí. Ficando pesado. O negócio tá ficando pesado, hein? Tem mais alguém aqui, Davi? Vamos lá. O salário do Davi é caro, pensa que é um. E aí vamos fechar falando de Otimize Studios, a nossa casa, né? Otimize Studios, onde a gente grava aqui o Tudo Acaba em Business. É especialista na produção de podcasts e de cursos digitais. Então, a Otimize tem aqui localização, fica na Avenida Angélica, 3 minutinhos da Avenida Paulista, ao lado do metrô Consolação. O metrô Mackenzie está do lado também, um bairro de Higienópolis extremamente aconchegante. O prédio tem estacionamento, tem segurança, você tem identificação facial. É um lugar realmente reservado, gostoso para você gravar o seu podcast. Você tem a oportunidade de fazer seus cortes, sair daqui com o produto completamente pronto. Então, não sai do seu core business, gente. Vem aqui no Otimize. Quer gravar o seu podcast? Vem aqui no Otimize. E assim, para não ficar falando sozinho, eu vou aproveitar da boa vontade da Bia e vou perguntar. A Bia já esteve aqui hoje, entender um pouquinho da experiência aqui do Otimize. Eu vou perguntar qual a opinião dela sobre o estúdio, Bia. A minha opinião sobre o estúdio é exatamente a mesma opinião que eu tenho sobre aquela empresa que resolve usar o time interno para fazer evento. Quando você usa um time interno para fazer evento, você está deixando de ganhar dinheiro, está deixando de produzir para fazer uma coisa que a sua equipe não tem expertise e que provavelmente vai desperdiçar o seu dinheiro, a sua verba destinada ao evento. Otimize a mesma coisa. Se você quer fazer alguma coisa que não é o seu business core, terceiriza. Vai para um lugar bom que pode te atender. Aqui tem infraestrutura. Eu gostei bastante. Inclusive, tá na minha lista. Ó, que maravilha. Olha, já estamos trazendo mais clientes aí. Com certeza a Bia vai fazer parte aqui do nosso time da Otimize Studios. Já tem gente bacana gravando aqui, gente. Então, Otimize Studios, você tem lá via Instagram, tem o WhatsApp, tem o site da Otimize. Aliás, está no forno, né? Tá refazendo o site da Otimize, mas acha ali a gente no Instagram. Entre em contato, vem aqui, grava o teu primeiro podcast sem custo com a gente, mas tem que falar, vindo Tudo Acaba em Business, senão não vale nada, tá bom? Davizão, tem mais alguma coisa? Acredito que não, né? Então vamos dar sequência aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, Bia. Tudo na vida tem um começo. E eu quero entender, então vamos olhar lá para trás, Bia. Jesus. Como é que a Bia virou uma master num mercado tão difícil que é o de agências, né? E assim, eu trabalhei um pouco nesse ramo. Eu sei que ele é um ramo... O pessoal fala muito do direito. Que advogado é muito vaidoso. E trabalho com muitos, então eu sei que é realmente difícil. Mas eu vou te falar, se tem um ramo difícil, que tem vaidade, que tem competição brava, é no ramo de marketing. Você não precisa nem confirmar se é verdade ou não, mas eu te falo por vivência e experiência que eu tive. Então hoje você é Bia, uma master, tem aí uma empresa inovadora,
Mas você teve um começo. E eu queria entender, quero voltar lá atrás na sua história, Bia, e entender Meu como é que a Deus. Bia saiu do ponto A lá atrás e chegou ao ponto B e ser hoje uma referência, sem dúvida, no mercado que você atua. Mas você quer saber, antes de entrar nas agências, como eu entrei nas agências? Delimita melhor esse tempo aí, porque a história é muito longa. Senão você Bom, não sai Bia, daqui hoje. fica à vontade, eu quero entender como é que a Bia começa, né? Como é que a Bia se formou, assim, para hoje ter essa sagacidade que você tem no meio. Muitas vezes a gente começa em coisas que não tem muito a ver, não sei se é o seu caso, com o negócio, mas com certeza a base que você adquire serve para outro momento, para outras coisas, né? Então, olha só que coisa curiosa. Eu estudei direito, né? Ah, Eu tô estudava falando. direito, olha que maluquice. E Olha aí, só, eu tava falando de vaidade, de direito e marketing. o meu pecado. Me Eu vou falar uma desculpe. coisa. Eu brinco, eu falo muito pro meu time. Eu não sabia que ela era. Juro que eu não sabia que ela era Não, advogada, não tá, sou, não gente? terminei, mas enfim, eu falo pro meu time que falsa modéstia é hipocrisia. Eu sempre brinco. Falsa modéstia pra mim é hipocrisia. Se você é bom numa coisa, você tem que ser bom numa Eu coisa, concordo. entendeu? Mas eu falo, ai, não sou tão bom assim. Assina Harvey Specter. É isso, falsa modéstia é hipocrisia, não adianta, não tem outra conversa. Você assistiu aliás, desculpa te cortar, essa série Maravilhoso, Suits? Por maravilhoso, favor, Bia. maravilhoso. Sou apaixonado pela Essa série série. é sensacional. O Harvey quem não assistiu deve. E ele faz tudo menos advogar. Ele não faz uma peça, né? Ele é sensacional. A série inteira ele não faz uma É peça. verdade. Ele é um gênio, né? Mas assim, o comportamento, ele é um grande empreendedor, um grande. Quem não assistiu, eu te invejo, sabe por quê? Você tem a oportunidade de assistir. Né? Eu assisti 3 vezes, mas nunca como é a primeira, né? Então eu E é reassisti. maravilhosa. Assim como o Peaky Blinders aqui, então, ó, estamos aqui filosofando, dando ideia para vocês, ó. O podcast é muito bom. Bia, desculpa, te cortei. Imagina, eu falo que essa população é o Harvey Specter e essa pessoal se você vê o menino mesmo que ele ajuda e que O ele. O Mike. Mike, eu não sou bom pra guardar nome de personagem. Ele tem um mindset que eu brinco que é 2% da humanidade. 98% ainda tá dormindo. Sim, 98% ainda tá desconectado desse processo de se autoconhecer, sim, de saber quem é verdade. você, de saber o que você quer, de saber pra onde você quer ir. A maior parte das pessoas tá só existindo, né? Isso é triste, hein? Cara, É, olha o corte aí, cara. Isso é muito triste. Explica melhor isso pra gente, Bia, porque isso é realmente muito forte, né? vamos escolher as histórias aí. Por enquanto, essa. Não, eu falo isso, as pessoas trabalham no automático, vivem no automático. Por isso que para a maioria das pessoas é tão difícil vislumbrar um problema, se antecipar ele e resolver. Porque as pessoas estão o tempo todo no automático. E geralmente o que cria os problemas é o automático. É todas as vezes que você entra em casa e não presta atenção no que você está fazendo, não presta atenção na sua esposa, não presta atenção na sua família, não agradece o que você tem de bom, sabe? Não presta atenção de onde você saiu, para onde você está indo. O Ó, ser humano tem uma perspectiva que é assim, só interessa para ele aonde ele vai. Ele esquece de onde ele veio. E se sim. você não prestar atenção de onde você veio, para onde você está indo, primeiro que você está caminhando às cegas, segundo que você está carregando bagagem que não é sua. Isso é uma coisa que eu falo assim, constantemente. Aquilo que você pensa mesmo? Ou alguém disse para você pensar assim? Você trouxe dos seus pais, você trouxe da sua infância, você trouxe da sua casa. Aquilo que você quer mesmo? Ou você veio arrastando isso ao longo da sua caminhada e nunca parou para pensar? Nunca parou para Esse questionar? pensamento é seu ou foi um copia e cola ali, né, cara? Complexo. Exatamente. Eu acho que, assim, de uma certa maneira, a gente está sempre sendo influenciado. E eu, Sim. e eu falo isso para as pessoas: o ambiente faz você. Se você vive num ambiente que você está sempre atrás de coisas simples, de simples que eu digo não são coisas simples boas, eu estou dizendo de uma baixa frequência, de que não tem crescimento, Comodidade. que não tem intelectualidade, que não te desafia. Se você vive num ambiente assim, é aquilo que você vai ser. Você só começa a perceber o quanto você pode crescer, e o quanto você precisa mudar, e o quanto você precisa quando você se desafia a mudar de ambiente. Sem dúvida. Você nunca deve e não precisa ser a pessoa mais inteligente da mesa, não é saudável. Entendeu? Aliás, isso é uma primeira dica de aprendizado, né? A história começa lá em Sócrates, né? Só sei que nada sei. Ele queria estar sempre do lado dos melhores, né? É, e E aprender. ele ficou procurando muito tempo os melhores para ele estar do lado. E aí as pessoas às vezes pensam assim, mas onde eu tô, não tenho esse acesso, não tem pessoas assim mais evoluídas, cara, escolhe melhor o podcast que você consome. Eu falo pra você, você é aquilo que você Perfeito. consome. E quando você é aquilo que você consome, não é só a dieta da moda. Você é aquilo que você consome pelos seus olhos, você é aquilo que você consome pelos seus ouvidos, você é aquilo que você consome quando você ingere alguma coisa. Consumo é tudo aquilo que você põe pra dentro, Sim. entendeu? E principalmente aquilo que você produz aqui, ó.
Porque tudo neste mundo começa num pensamento. Ninguém criou um copo se não pensou nele antes. Sem Então, dúvida. aquilo que você deixa aqui é que vai projetar tudo que você vai fazer no momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, você precisa estar atento a isso. Se você estiver no automático, você nunca vai sair do lugar. Não quer dizer, você escolhe para não ser escolhido. Exatamente. É um desafio diário. Eu falo isso todo dia. Se eu for dormir um dia sem ter aprendido nada, é um dia que não valeu. Mais uma da filosofia do Lifelong Learning, que eu falo tanto aqui, gente. Ó, você viu, né? Todo dia tem que aprender alguma coisa. Eu sou Sim. apaixonado, um grande incentivador e um dos grandes objetivos desse podcast, o pessoal sabe aqui, é ser inspirador e vender, no bom sentido, a ideia do desenvolvimento constante, né? Eu acho que todos nós precisamos estar em frequente desenvolvimento, para não ficar na zona de conforto, para não ficar exatamente no tema que você falou aí. É se sentir confortável no desconforto. Mas isso começa com despertar. No momento em que você Sim, desperta, é um caminho, é inevitável. Você vai se desafiar a ser melhor todos os dias, um pouquinho. Você vai querer mais. Quem bebe da fonte uma vez, vai querer beber de novo. exatamente. Agora, se você não despertar, se você não acordar, você vai ser carregado pela vida e vai viver o que a vida te trouxer. E aí a gente brinca, né? Tá só existindo, não tá vivendo. Exato. Vamos voltar ao tema original, que eu tirei você, a tua história. Então, eu fiz direito, aí, e durante a faculdade de direito, sempre muito envolvida em tudo que acontecia. Aliás, desde a escola, era festa, era DA, era CA, era todo tipo de organização. Eu estava sempre muito envolvida com essas coisas. E aí, eu tive um problema financeiro, não consegui mais pagar a faculdade de direito. E eu sempre fui um excelente comercial. E aí, arrumei emprego numa empresa na área comercial, que era uma empresa que trabalhava com Marabras, com Bahia, trabalhava na área de propaganda e, Varejo. varejo. E eu comecei a trabalhar para eles, logo eu fui para gerente, entrei na faculdade de marketing, comecei a fazer marketing, que era mais interessante para a empresa, comecei a fazer uma carreira lá dentro, comecei a desenvolver novos produtos lá dentro. E eu praticamente era responsável por toda a receita da empresa, né? Porque eu virei gerente comercial e aí tinha meus assistentes, enfim, a gente estava indo muito bem. Aí eu tive um pequeno desentendimento com uma das diretoras em relação a uma assistente minha. Eu sempre gostei de fazer as coisas muito justas, assim. E a gente teve um desentendimento e eu falei pra ela, olha, eu vou sair. E esse último braço de negócio que eu desenvolvi, eu vou levar comigo, porque vocês não têm expertise, vocês não sabem fazer, o cliente não é de vocês, nada de vocês, eu vou levar comigo. Então foi tudo muito aberto. Ah, não, tudo bem, sai, a gente encerrou a relação. Eu saí, bati na porta do meu cliente, falei: oi, cliente, tudo bem? Então, eu não vou poder mais fazer o projeto que eu tinha feito para você, porque eu me desliguei da empresa que eu tava. Aí a cliente, que é uma fofa, amo de paixão até hoje, Ângela, um beijo. Corajosa, hein? Ela virou para mim e falou assim: mas Bia, eu nem sei quem é a empresa para mim é você. Eu falei: então, mas eu não tenho mais a empresa. Ela falou: você não quer abrir a empresa para atender a gente? Uau. E eu fui para casa. Nesta mesma época, eu recebi uma proposta da FENSA para ir trabalhar, da Coca. E aí também, gerente comercial, tá, aí eu fiquei. Salário bom, aquela coisa, né? Todo empreendedor dá aquela É balançada. aquele ponto de inflexão. Eu vou pra FENSA, faço uma carreira lá ou vou atender essa cliente? Aí eu falei, quer saber? Fiz uma conta básica. Ah, já tô no inferno, agora abraço capeta. Eu fui atender a cliente, montei a empresa, comecei com o escritório pequenininho e eu comecei a pegar a confiança dessa empresa. Na época era a construtora Tenda. E aí eu comecei a atender a construtora Tenda no país inteiro. Uau. E eu fazia todos os eventos de lançamento, eu fazia todos os stands de venda, comecei a produzir todos os eventos de lançamento. Só que era um evento muito específico, nichado para o mercado imobiliário. Sim. E aí passei algum tempo trabalhando com a construtora Tenda, até que a construtora foi vendida para a construtora Klabin, e aí eles trocaram todos os Sim. fornecedores. E aí, nesse meio tempo eu já tinha feito vários relacionamentos, né? Na área de evento, na área de produção, com fornecedores. E aí eu tive a bênção de encontrar produtores, desculpa a expressão, fodásticos. Eu tenho a equipe que me Animal. ensinou, que me treinou assim, era Animal. excelente. Assim, a gente tinha uma produtora, a Keila também, um beijo pra Keila, maravilhosa, que ela olhava um evento de cima, assim, ó, podia ser o evento que fazia, ela já fazia isso aqui, isso aqui, ali. Para ela parecia um grande tabuleiro de xadrez, sabe? E aquilo me deixou, assim, extremamente encantada. Grudei Nascida para produção, natural da produção. nativo da produção. E aí eu Nativa. comecei a grudar com eles e fui aprendendo, e fui aprendendo. Só que eu era fornecedora, eu não estava dentro, eu fornecia serviço para eles.
E fui indo, e fui indo, e fui aprendendo, até que eles me trouxeram para dentro do time. Não, você tá boa demais para ficar aí fora, vem para dentro do time. E aí eu comecei a freelar nas agências, né? Uhum. Só que assim, quando você vai trabalhar para os outros, depois de você ter tido a sua agência, por mais que você, depois de você ter tido a sua empresa, por mais que você seja PJ, você começa a perceber os erros de processo, os erros Sem dúvida. de relacionamento, RH, e você não tem o poder de mudar, porque você é mais um lá dentro, Claro. entendeu? E aí aquilo começava a me incomodar. Então eu entrava, fazia um projeto, saía, entrava, fazia um projeto, saía. E comecei a ganhar nome e comecei a ficar disputada, né? Às vezes eu tinha 3, 4 projetos, eu escolhia o projeto que eu ia trabalhar, né? Graças a Deus eu tive essa prerrogativa, comecei a ficar conhecida com essa bagagem, com todas essas marcas que eu já tinha trabalhado, eu consegui escolher. Eu comecei a trabalhar em home e aí eu comecei a acumular 2, 3 projetos. Às vezes a agência me ligava e falava, olha, pega tal projeto. Não, não consigo, já estou fazendo para outros. Não, mas pega, não tem problema, a gente divide. E aí eu comecei a angariar projetos e aí eu precisei colocar assistentes. Claro. E aí eu comecei a dar essa consultoria, esse desenvolvimento de toda a pré-produção e do evento. E aí chegava lá e executava o evento com a minha equipe. Então eu comecei a trabalhar com as pessoas que eu confiava. E é muito curioso que na área de eventos, apesar de você ter falado do ego, a área de produção tem uma coisa assim. Eu já fui master de muitos eventos e que os meus assistentes no próximo evento eram master e eu era assistente. E tá tudo bem. Quando você tem uma relação de confiança com essas pessoas, tá tudo bem. Não tem ego, não. A gente sabe que tem que entregar. E não Claro. tem segunda chance. Então Mas também. quem é do evento tem essa responsabilidade de entregar. Quem nasceu Exato. para isso não sente a pressão. Ele fala, cara, preciso entregar, Tem que tem jeito. entregar, não interessa o que vai ter que fazer, tem que entregar. Então, Sim. você tem essa troca. E é muito legal porque é um exercício muito bom pro ego. Porque eu falo isso. O maior desafio do ser humano é o ego. As pessoas acham que existe o mal do mundo é o ego. É o responsável por todos os erros do mundo, da humanidade. Se você voltar e puxar na história, a raiz de todo o mal é o ego. Todas as guerras, todos os entendimentos, todas as burradas que você faz dentro do Rei ego. Davi, Salomão, vamos olhar na Bíblia, vamos Tudo, olhar. pode buscar porque é o ego. Não tem, é o grande mal do mundo, entendeu? Toda a maldade do mundo tá no seu ego. Então, controlar o seu ego, ter essa responsabilidade é um exercício fantástico, assim. E admirar essas pessoas. Eu tive N professores excelentes, assim, parceiros. Porque também tem isso. Hoje o cara é teu assistente, mas não quer dizer que ele saiba menos que você. Entendeu? Ele tá numa posição hoje, mas às vezes naquele ponto, ou num determinado assunto, ele sabe muito mais do que você. Então eu até brinco, às vezes você só precisa ter o telefone de quem sabe, de quem entende, Exato, entendeu? exato. Às vezes eu olho um negócio, acho meio estranho, não tenho muita certeza, eu já passo a mão nos diretores técnicos que eu conheço, tá acontecendo isso, isso, Aí isso. chama-se, eu falo isso sempre na equipe, aí chama humildade intelectual. É isso, eu falo, é assim mesmo, tá certo, tá no caminho certo, a gente tem essa coisa. E aí, nessa brincadeira, eu acabei montando a Bebaulis, que hoje está absorvida pela Tanks, né? E ela fazia só essa parte de planejamento e consultoria e desenvolvia os projetos master, né? Trabalhava como master para outras agências. Neste processo, a gente corrigia projeto, fazia tudo bonitinho. Quando ia para cenografia ou para arquitetura, que para mim, é assim, o evento tem 40% cenografia, 40% técnica, 20% AIB. Basicamente isso, né? Tem outras divisões no meio, mas assim, é o que impacta, é técnica e cenografia. E aí a gente vinha com projetos muito sofrido, vinha muita coisa errada. Eu trabalho com arquitetos, eu tenho arquitetos na empresa, é até uma prerrogativa da empresa ensinar, mas o arquiteto ele não sabe fazer construção e Ah, feito. sem dúvida. Ele não sabe construir evento, ele não sabe trabalhar com material descartável, entre aspas, né? Ele não sabe com materiais efêmeros, é muito difícil para ele. Então não vinha a coisa redonda, na hora de executar era um trabalheira. Aí vinham os projetos lindos que o cliente amava, quando ia para cenografia orçar, Jesus amado, era o ouro da cara, porque o cara constrói como quem vai construir uma casa. Como quem vai construir uma parede. E aí, para você replicar isso na cenografia e ficar bonito, fica caríssimo. Sim. Entendeu? E aí era sempre um quiprocó, mês de negociação, atrasava a aprovação da planilha por causa desses itens, aí você ia ter liberação para começar a montar 15 dias antes, evento gigante, enfim, era muito transtorno. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou produzir a cenografia. Era um ramo que eu mais gostava, sempre Simples gostei de assim. projeto. Aí a gente montou um galpão, um maquinário básico, a gente já conhecia uns meninos bons de marcenaria. Marcenaria de evento é diferente da marcenaria de imobiliário. E aí a gente começou a produzir os projetos. A gente criava os projetos, e aí criava projetos reais,
que realmente ficam em pé, que são entregáveis, que são bonitos, que usam os materiais que a cenografia usa. Aí os meninos montavam, né, criavam, construíam essas peças e a gente entregava o projeto pronto. Só que nesse processo começou a vir a parte de tecnologia, que é uma demanda muito forte hoje, né? Interatividade, transmissão, painel de LED, projeção mapeada, enfim, cada vez tem uma tecnologia nova, quiz personalizado, joguinhos, né, interativos, e aí a gente começou a desenvolver isso dentro da empresa, porque quem desenvolvia fora demorava para entregar, você vai pegar um dev para fazer isso, 40, 50 dias, aí quando você coloca no maquinário, você precisa dar uma roupagem cenográfica, você não consegue, porque o maquinário é da pessoa, então a gente começou a dar essa roupagem cenográfica dentro da empresa, e a gente começou a construir esses stands já com essa tecnologia acoplada, esses eventos com essa tecnologia, salas imersivas, tal, esse tipo de coisa. E aí a gente foi crescendo. Aí a última demanda, que a gente cansou de arrancar os cabelos, era com material de comunicação visual. Porque a cliente chegava para mim 11 horas da noite, painel todo instalado. Pelo amor de Deus, essa arte está errada, te mandei o arquivo errado. Não, mas você aprovou. Não, mas está errado. Se meu diretor chegar aqui, eu tô na rua. E aí você faz o quê? 11 horas da noite de uma sábado pro domingo. Sente e chora. Não, você liga pro seu fornecedor, implora para ele abrir para você, mas não é sempre que o cara vai estar de bom humor para abrir para você. Então a gente colocou dentro da empresa também uma parte de comunicação visual. E aí a gente tem os maquinários, a gente tem impressão UV, que imprime em qualquer tipo de material, é fantástico, tanto rígido quanto flexível. E imprime em cima de PS, em cima de madeira, em cima de vidro. E a gente tem a impressora normal, a solvente, que aí faz as artes normais, de adesivo, de lona, e tá na mão, entendeu? Qualquer coisa que acontecer, tá na mão, tá na minha empresa. Quer dizer, você montou um ecossistema completo para atender o verticalizou. evento de ponto a ponto. Exatamente, a gente verticalizou o processo. Do planejamento à execução e entrega de tudo. Isso, e aí a gente tem um braço em Florianópolis também que faz a mesma coisa, só um pouco menor, né? E lá em Florianópolis a gente ainda não tem a nossa comunicação visual lá, mas porque lá a gente tem um parceiro, muito parceiro mesmo, entendeu? E realmente entrega. Ele monta junto com a gente. Então ele tá acoplado no mesmo lugar que a gente, ele toca a comunicação visual de lá, mas ele tá acoplado com a gente lá. Sabe fazer entrega conforme demanda. Faz no mesmo processo que a gente. Cresceu junto com a gente. Quer dizer, aí não é um canibalismo, é uma parceria de verdade. É uma parceria de verdade. Nossa, assim, isso é muito interessante, porque assim, isso demonstra quanto você conhece seu nicho. Você foi entendendo as dores e você foi resolvendo. Você falou, cara, se eu não tenho quem faça do jeito que eu quero, eu vou atender da melhor forma. Ou seja, o teu grande foco aqui, se eu estiver errado, é a experiência do teu cliente. Você quis atender o teu cliente da melhor forma possível. Como você olhou que não estava encontrando parceiros que atendessem as necessidades na essência, nas nuances desse negócio, você resolveu fazer tudo de uma forma interna e foi também se descobrindo, se desenvolvendo. Porque, evidentemente, se abriu uma gráfica, não era o seu know-how. Não era. A comunicação visual, assim, a gente conhece de comunicação visual porque a gente compra a comunicação visual para o evento, né? Mas é uma outra empresa. Na verdade, isso a gente faz lá dentro, são empresas dentro de empresas. A Tanks é a que agrega todas elas, né? Mas ela tá no mesmo galpão, tá debaixo da nossa gestão, tudo, mas ela tem um outro CNPJ, né? E tem uma gestão... Claro. Ela, na verdade, a Tanks é um cliente interno dela. Preço diferenciado, tudo diferenciado. Claro, mas vocês atendem externo também. Legal. Sim, bacana. A gente atende. A comunicação visual também tem autonomia para atender os próprios clientes. A gente só tem preferência. Claro, vocês estão ali, foi montado o ecossistema para atender vocês. Exatamente. Vocês são a prioridade, mas também tem outros Mas clientes. as máquinas não ficam ociosas, por exemplo. Claro. Entendeu? Então, acaba virando um outro negócio. Cara, mal comparando o que eu te contei a história do estúdio. O estúdio ele foi montado inicialmente para atender a mim, seu escritório, para a gente poder fazer o podcast. Só que assim, a gente entendeu que ali tinha uma capacidade, uma parte ociosa do tempo e muita gente querendo usar e a gente abriu para locação e, poxa, ficou muito legal, né? Aí virou até um hub melhor do que eu imaginava para negócio. Hoje o Ultimate Studios é um hub de negócio, de oportunidades pelas relações que você pode criar com as pessoas que frequentam aqui hoje. Então isso é muito interessante. Eu brinco que a gente vai resolvendo os problemas, né? A gente vai sanando as necessidades, né? E aí a coisa é meio orgânica. A empresa tem vida própria. Se você souber observar exatamente as oportunidades do mercado, você cria uma vida própria. Sim, hoje, cara, 90% da nossa renda é cenografia. E assim, cenografia assim, já fiz projeto que eu mesmo criei, já fiz projeto que veio pronto de agência, já fiz evento sem projeto,
Já teve que salvar eventos sem projeto, essas coisas acontecem. Acontece muito, né? Já fiz só planejamento, tem agência que, depois da pandemia, teve um êxodo muito grande da nossa área, né? Muita gente foi para fazer outra coisa e não voltou para a área de eventos. Então, assim, eu tinha agências que tinha cliente, que tinha briefing e não tinha quem fizesse planejamento mesmo. E aí me contratavam só para fazer o planejamento. Né? Não mandou a cenografia, não mandou a execução do projeto, mas me contratou para fazer o planejamento, para apresentar o planejamento, para apresentar a planilha de custos, entendeu? E a gente faz isso também. Era um evento, inclusive, teve inclusive de eventos que não tem cenografia. Tipo, um curso mesmo. Às vezes vem, faz uma planilha básica, estimada de um curso, de um workshop e tal. Dificilmente você vai colocar uma cenografia num workshop de Sim. 2 dias, né? O máximo, você vai numa sala que já tem a estrutura, já tem a técnica, normalmente usa a sala de hotel. Então não tem uma grande demanda, mas você precisa de um planejamento, você precisa de uma planilha. E aí também tem um outro grande pulo do gato. Produtor tem que entender de Excel. Tem que entender de tributário. Você precisa saber como é que funcionam os impostos em cima da planilha. Você precisa fazer Sim, cálculo sem tributário dúvida. por dentro. Você precisa saber que tipo de nota você vai mandar para o cliente. Se é uma nota de repasse, se é uma nota de prestação de serviço, se é uma fatura de locação. Então, também tem essa parte do planejamento tributário. Quando eu contrato outro fornecedor, às vezes o cliente, você não tem ninguém de técnica para indicar? Tenho, mas se eu colocar o cara na minha planilha, eu tenho que cobrar minha nota. Então, aquilo fica mais caro. Então, Claro, tem certa uma série de coisas que você precisa prever também quando você vai fazer uma planilha para um evento, claro, entendeu? claro, sem dúvida. É, e você, Bia, assim, você tem outros negócios, você é investidora também de outros negócios. Além de você ter criado todo esse ecossistema para atender a Thanks Produções, você também é investidora de outros negócios, né? Sim. Então você, é como eu, você é uma pessoa multissetorial. Você gosta de olhar para outros business e aprender e buscar soluções, até baseado muito no que você disse, que é uma. Além de ser uma profissional de marketing, é muito boa na parte comercial. E aí você passou a investir em alguns negócios. Eu gostaria que você falasse também do seu lado investidora e dessas novas oportunidades que você tem explorado nos últimos anos. Então, é engraçado isso também, né? Porque tudo vem agregado a Thanks. Eu me formei em marketing, me pós-graduei em comunicação, sempre gostei da área de empreendedorismo, gostei da brincadeira de abrir e fechar negócios, né? Que é a brincadeira do evento, você abre e fecha. Para mim era muito simples, né? Você atrapalha ali o Sebrae diz que as empresas abrem e fecham muito rápido, você atrapalha esses números do país. Você fecha em 3 meses uma empresa. Mas é que a gente não tem CNPJ constituído, então tá tudo certo, não entra na estatística. Brincadeira, viu, gente? Não entra na estatística, não, é só uma Não entra. brincadeira, tá? Os eventos dela são um sucesso, é só uma A brincadeira, gente claro. não entra na estatística, graças a Deus. Mas assim, inclusive eu recebo o pessoal do Sebrae, o pessoal da Sebrae da Bahia, de comunicação visual, de cenografia, vão fazer visitas na nossa empresa todo Ó, que ano. legal. A gente recebe eles lá, mostra as últimas tendências do mercado, O mostra o que Sebrae a é gente está sensacional, fazendo. inclusive, Eu cara. gosto bastante do trabalho É. deles. Eu acho um trabalho sério, acessível, para quem quiser começar, é um canal, assim, excelente. Mas, enfim, a gente acabou. A história do restaurante. A gente tem um restaurante, foi até engraçada a história do Eu restaurante. Era gostei do nome, PF Perfeito, PF marca Perfeito. que a gente criou lá. Foi assim: esse restaurante fornecia alimentação para nossa empresa. E aí, no meio da pandemia, vocês imaginam o que aconteceram, né? Sim. Tava ruim das pernas, enfim. E aí a gente resolveu ajudar, fomos lá, injetamos um capital para ele continuar sobrevivendo e fornecendo alimentação para a equipe que ficou. Nossa equipe ficou reduzida, mas durante a pandemia a gente trabalhou muito, não posso reclamar. Eu acho que eu fui uma das poucas empresas na área de eventos que não fechou e não sofreu. Se eu disser que eu sofri na pandemia, eu estou mentindo. A gente ficou 25 dias fechados e o resto do ano foi trabalhando, graças a Deus. A gente fez muito evento de onboarding para RH, a gente fez muito lançamento de campanha. Por ter essa flexibilidade lá dentro, a gente conseguiu se manter trabalhando e manteve a equipe. Isso é muito legal, cara. Isso que você falou agora, que assim, eu já vou voltar pro prato perfeito, mas PF perfeito, mas assim, que é muito interessante. Eu tenho diversos amigos na área de marketing e eles sofreram muito com as suas agências, né? Muitos profissionais se realocaram em outras áreas. E você está dizendo que durante a pandemia você sofreu. Entenda bem, gente. Não estou dizendo que ela não sofreu como ser humano, como as pessoas passaram. Isso é Dizendo verdade. como negócio, tá? Então, como negócio, ela não sofreu. Porque ela estava, digamos, preparada ou ela tinha uma flexibilidade dentro do negócio dela que ela continuou funcionando
mesmo diante daquele cenário caótico que foi a pandemia. Sim, as pessoas ficaram com muito medo de tudo, foram fechando, foram dispensando as pessoas, e aí se aparecia alguma oportunidade, elas não tinham como atender, né? Porque estava todo mundo em casa, todo mundo. E a gente não, a gente tinha essa flexibilidade. Relacionamento é muito importante, é o que eu Claro. falo. As pessoas que me conheciam de mercado tinham problemas, por exemplo, eu tinha campanhas de moda que precisavam ser feitas em outros lugares. E alguém precisava garantir a segurança dessa equipe, os testes de Covid, um ambiente controlado, a paisagem bonita para fazer lançamento, a alimentação desse pessoal. Eu não podia simplesmente pegar um set de filmagem e levar num Sem restaurante. dúvida. Eu tinha que levar a alimentação até Sem eles, tudo dúvida. tinha que ser testado, tudo. Então, assim, a gente tinha todo uma produção que ficou muito maior pelos cuidados da pandemia. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que deu muito fôlego pra gente. A gente criou muito evento virtual, a gente criou muito tour virtual. Então a gente, por exemplo, fez um festival do café que ele era totalmente virtual. A gente captou todos os maiores cafés do centro de São Paulo Nossa, que em uma legal. câmera 360. Então, da onde você estava, você conseguia visitar Legal, né, cara? os cafés, Quer dizer, entendeu? criatividade, ele pensando realmente de uma forma para não ficar ali na zona de conforto. Tá ruim para todo mundo, Exatamente. vou ficar parado E também. essa flexibilidade de ideias e de produção é que deu o fôlego pra gente que a gente precisava. Dinamismo ali, né? Exatamente. Mas aí, nessa brincadeira, o PF estava indo, não chamava PF, tinha outro nome. Ele estava indo pro buraco, e aí a gente foi lá e resgatou ele antes que ele fechasse, porque a gente não queria ficar sem a nossa comidinha, atendia como a gente queria. Só que aí, aquela coisa, né? Quando você está muito tempo no mercado, abrindo, fechando empresa, gerindo uma empresa, se aperfeiçoando, estudando, porque eu brinco, eu falo isso. Empreendedor no Brasil tem que estudar todo dia. Pô. Você piscou, dormiu, acordou, mudou o ICM, mudou o imposto, mudou uma lei, mudou uma maneira de fazer negócio, a comunicação entre as pessoas está muito rápida. A gente identificou uma série de falhas na gestão, né? Processo de precificação, ficha técnica, a maneira como a dinâmica da cozinha era construída. A gente identificou uma série de coisas. E aí eu não consigo deixar passar. Vamos arrumar tudo. E aí a gente formatou ele inteiro, novamente. Dessa vez no modelo em que ele é franqueável. E a gente está rodando o Que teste legal, cara. agora das porções, dos fornecedores, de como ele funciona. E a proposta dele, ele é um PF, é o PF perfeito que a gente chama, é uma comida afetiva, é uma comida que não usa nada artificial, nada, comida de verdade. A gente brinca que é comida de verdade e que não é cara. Entendeu? Então, assim, você é um advogado, você é um Que é o grande contador. desafio, né? Hoje em dia, quando a gente vai falar de uma comida mais saudável, você costuma pagar o dobro do que uma comida normal. Isso É, acaba afugentando a maioria das pessoas, né? e aí é o que eu falo, a gente não precisa, a gente não usa, a gente usa manteiga de algodão, a gente usa arroz e feijão de verdade, mas não tem tempero artificial, é alho congelado que a gente usa para fazer tempero. Claro. Então a gente tem todo esse cuidado com a alimentação, molho de verdade, e nem por isso ela é uma comida cara, né? É uma comida que é para servir o advogado, o contador, o dentista, o profissional autônomo que tem que almoçar fora todo dia e que às vezes não acha uma opção que seja uma comida de verdade e saudável, entendeu? Que Claro, legal, cara. tem a friturinha, mas ela é frita num óleo de algodão, né? Aí é do gosto da pessoa, mas também tem os pratos fits, tem o arroz integral, tem o legumes, tem a salada, e aí você faz a montagem do seu prato como você acha melhor, pede direto no seu celular, aí o pedido sai direto dentro da cozinha, você levanta, vai E embora e qual a ideia? paga. Hoje vocês têm um ponto fixo, vão fazer em vários pontos, vai ser delivery, vai ter o ponto fixo mais delivery, qual a ideia ali? Na verdade, por enquanto, depois que a gente terminou a formatação dele agora, né, tem uns 2 meses, e o plano é rodar ele um ano para entender todos os gaps do Do negócio, processo, né, claro. do negócio, e aí depois disso pensar em replicar. A gente vai começar replicando com próprio, né, como nosso mesmo, e depois tentar Bootstrap, depois em franquia. fazer a Vai ter uns franquia. 2 ou 3, claro, Mas legal. levar para regiões, por exemplo, como a Vila Olímpia, que você só tem opções caríssimas, né? Sim, sim. Porque o aluguel é muito caro. Então, se você não consegue um ponto com valor bom, você precisa inovar na alimentação. Você vai ter que ter um giro ali, teu foco não é ganhar o máximo num prato, mas é ganhar no Exatamente. giro, atendendo bem aquele público ali, que realmente é um público que se preocupa com a alimentação, né? Não, Assim, e a uma gente galera tem que... ainda a vantagem de ser o principal fornecedor da alimentação da Thanks. Porque a gente alimenta todos os funcionários Isso é lá. sensacional. Então Só por isso já vale a pena, né? já Já, bota. já é muito legal. Cara, que estrutura legal. E você tem mais negócios. A gente está entrando agora numa startup. A gente está criando, tá criando Você que ela olhou pro lado, né, Davi? a gente tá, ainda é meio que segredinho, mas quando tiver funcionando direitinho,
Ela tem um bom Você potencial. volta Ela aqui já para está contar. rodando, a gente está sendo responsável pela estrutura, né? A gente está entrando com a parte de infraestrutura, de imobiliário, de checkout e tal. Mas a hora que tiver mais consolidado, a gente volta aqui para conversar. É bem diferenciado. Você volta aqui para falar. Ô, Bia, me diga uma coisa. Você contou um ponto de inflexão da sua vida. É no momento que você definiu se ia para Coca-Cola ou para seguir a sua A minha empresa. carreira E solo. você definiu aí. Depois que você entrou no empreendedorismo, teve outros momentos de ponto de flexão na sua vida? Você falou, cara, aqui foi um ponto que mudou, né? Ali, sei lá, foi definir quando não tinha mais como voltar, ou em determinado momento que você falou, cara, ali eu entendi que eu nasci para aquilo, ali foi um grande desafio. O que que você acha que tem algum ponto de flexão assim que você destaque na sua carreira? É engraçado, assim, ao longo da vida eu tive vários, mas depois que eu resolvi virar empreendedora, nunca mais voltou atrás. Nunca mais, assim, é uma coisa muito curiosa isso. Uau. Não existe pra mim não ser gestora da minha própria vida. E aí eu falo em todos os aspectos. Não existe culpar você, não existe culpar o outro, não existe não ser a dona das minhas decisões e a única responsável pelos frutos que eu colho, claro. Com exceção de Deus, que eu brinco que toda capacidade, toda inteligência, tudo isso pra mim vem de Deus, não tem jeito. A gente é abençoado com alguns dons, Sem dúvida. mas eu tenho a sensação que no momento em que eu resolvi fazer isso, e principalmente no momento em que eu resolvi ensinar as pessoas que estão nessa caminhada comigo, e isso é uma coisa que a Tenks tem de DNA. A gente treina as pessoas, a gente ensina. E eu falo isso muito lá dentro. Eu posso treinar qualquer coisa, qualquer habilidade técnica eu posso treinar, eu posso ensinar o meu olhar, a minha visão. Eu não posso ensinar caráter. Valores, né? Então, para mim, o importante é que a pessoa tenha uns valores certos que sejam compatíveis com a cultura da minha empresa. Concordo plenamente. Entendeu? Então, do momento em que a gente resolveu fazer isso, eu não tive mais nenhum ponto em que eu dissesse assim, ah, não, vou largar tudo e vou voltar. E até hoje eu tenho proposta de voltar para o mercado corporativo, já tive proposta de empresas grandes, em posição de diretoria. Até hoje tem agências que me procuram, volta, a gente está precisando e tal. E não tem como voltar, não tem. Você já criou o seu ambiente, é impossível você voltar a sair dessa posição, né, Eu Bia? não consigo pensar, não gerir, não tomar as decisões, entendeu? Eu estava vendo uma pesquisa há um tempo atrás que nem todas as pessoas são decisoras, né? O processo de Claro, decisão é inerente à personalidade da pessoa. Algumas característica. pessoas são caracteristicamente decisores e outros não. Elas vão sempre se abster dessa decisão, vão sempre procurar fugir disso. Tomar decisão está no meu DNA. Assim, para mim é fácil, é tranquilo. Eu já tenho um método. Para mim quando eu ponho as coisas no papel, se eu tomar esse caminho, a minha última palavra é o que de pior pode acontecer se eu fizer isso aqui? Qual é o pior cenário que pode acontecer aqui? Puta, pode ferrar tudo, você ficar sem R$ 1 no bolso e ter que voltar atrás. Você é capaz de lidar com isso? Sou capaz de lidar com isso, sim. Então tá bom, tá tomada a decisão. Ou então, o pior que pode acontecer aqui é você matar o Marcelo não sair vivo dessa situação. Você é capaz de lidar com isso? Não sou Não capaz de só. lidar com isso. Tá tomada a decisão. Quer dizer, gente, então, veja bem a linha de raciocínio que ela adota. Ela olha o cenário lá na frente, a melhor possibilidade e a pior possibilidade. Se ela lidar bem com a melhor possibilidade, Tranquilo. ótimo. Ou com a pior possibilidade, ótimo. Ela pode seguir, se fizer sentido. Mas se ela olhou lá na frente que aquilo pode gerar algo que ela realmente entende que Não não você. está alinhado com os valores e o propósito que ela tem, então efetivamente ela descarta essa posição. Fui bem? É fácil, é bem assim, não tem muito o que pensar. É sempre o pior cenário. A régua é o pior cenário. Sem dúvida. Porque todo o resto, se no pior cenário você for capaz de lidar, fala Eu assim, tive não, todo o resto você lida. eu tive um grande amigo que pensava exatamente assim, cara, um cara que eu admirei por bastante tempo. Mas ele tinha essa linha de raciocínio aí. É, quando você olha uma. Eu tenho uma filósofa, eu adoro filosofia, sou apaixonado por filosofia, principalmente pelo estoicismo, mas de Aristóteles ali, aquela galera. Santo Agostinho, São Tomás da Aquino, que agora eu estou estudando muito a teologia dele, que ele foi o primeiro cara que teve a filosofia, a teologia ali, Você que é o precisa ser tomismo, né? C.S. Lewis. Você precisa ler Lewis. Lewis. C.S. Lewis. Gente.
Lewis, inclusive, é o Parceiro do Tolkien, é o autor das Crônicas de Nárnia. Ah, Não, mas ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. ó. Aí, tá vendo, gente? Cristianismo Puro puro e e simples. simples, E eu olha que nem sou legal. cristã, tá? Só pra você. Cristianismo puro e simples. Assim, mas ele. Você começa a ler Lewis e você fala assim: meu Deus, que sensibilidade. Aquele homem, as palavras dele, ele foi tocado por Deus, com certeza. Ah, sensacional. Cara, tem muita gente muito boa, né? Que trabalha. São Tomás é sensacional. O que esse cara deixou aí de. É nessa linha. É algo. Cara, ele pegou. Eu tô lendo um livro chamado A Suma Teológica. Cara, que é teologia. Cara, ele é um dos maiores escritores de todos os tempos, tanto de filosofia como de teologia. Que tem a história do tomismo. Cara, mas ele é o cara mais aprofundo. Cara, ele lê a Bíblia e fala, cara, essa passagem ele quis dizer isso. Essa situação, porque o contexto era esse. Cara, então não é um livro muito fácil de ler, é maior, são 3 volumes, é maior que a Bíblia, cada um é do A tamanho da Cabala Bíblia. faz isso. A Né? Cabala dá essas Exato. interpretações. É sensacional, né? E aí tem uma autora que eu gosto muito, que é a... Por que eu trouxe o papo da filosofia? Que é a Ayn Rand, Anne Rand. que é uma referência nos Estados Unidos, que criou A a Revolta. segunda Bíblia dos Estados Unidos, que é o segundo livro mais lido na história dos Estados Unidos depois da Bíblia, é A A Revolta Revolta de de Atlas. Atlas. Paixão da minha vida. Esse livro é Esse maravilhoso. é um dos meus de cabeceira. De Adoro. verdade, vi o filme também, mas o livro é assim, realmente sensacional. Então, ele é um livro que quando você estuda um pouquinho a história dela, você entende o porquê que ela tem esse pensamento. Ela era russa, depois foi criada nos Estados Unidos, sofreu muito no comunismo, enfim. E, cara, então ela é dona de uma filosofia chamada objetivismo e ela escreve esse livro. E esse livro, ele é uma grande homenagem e inspiração para os empreendedores, né? E a filosofia dela, qual é a analogia que ela faz? Que o Atlas, que é naquela guerra que teve entre os deuses e os titãs, o Atlas foi punido quando eles perderam com a responsabilidade De sustentar. de sustentar o mundo nas costas, né? Então, tem lugar que você vê a estátua com um homem segurando o planeta e outros é o universo, né? Então, assim, e aí essa analogia é o quê? Ela diz que o grande motor da sociedade é o empreendedorismo. E aí eu quero ouvir de uma empreendedora que lição ela tira de Ayn Rand, se ela realmente concorda que o empreendedor tem toda essa relevância diante de uma sociedade. Cara, até fiquei assim, ler o livro da Anne Hale, gente, travei a língua Ayn agora. Rand. Anne Rand. Foi muito, pra mim, foi muito uma viagem muito profunda na Dagna, no que ela pensava, em como ela agia. Mas principalmente a vingança, né, que eles têm de saírem da produção e irem para um lugar em que as pessoas não pudessem ter acesso à riqueza deles, quando a verdadeira riqueza deles não era o dinheiro, era o intelectual. Sim, claro. Porque você percebe o E seguinte, comportamental o também. dinheiro deles não fez a É menor sensacional diferença isso. naquela sociedade. E depois que aquela sociedade entra em declínio, Ruiu. o dinheiro não faz a menor diferença. A riqueza deles não fez falta. Mas o intelectual deles desestruturou totalmente. A falta de quem sabe fazer, como fazer e tem o ímpeto de fazer, desestruturou toda aquela sociedade Intelectual e comportamental. É o comportamental mindset e tudo, total. porque assim, aquelas pessoas eram as pessoas responsáveis por produzir. E aí é uma coisa que a sociedade brasileira precisa entender. O quanto é importante quem produz, porque a gente tem um discurso hoje de que o empresário é malvadão, que ele fica com toda a riqueza, que ele explora os funcionários, mas ninguém para pensar O na risco, carga tributária que está em cima do trabalhador e que vem do Estado. Entendeu? sem dúvida. Assim, o Estado come 5 meses do seu salário. E aí o empresário é o malvado? Eu não como salário de O ninguém, Estado é o muito pelo... batedor de carteira que fica acusando o cara, olha ali, tá te roubando. Na verdade, é o batedor de carteira. Roubou tua carteira e tá acusando os outros de fazer. Exatamente, acho que a última média foi 5 meses e meio. Você trabalha 5 meses e meio para pagar imposto nesse país. E esse peso está no bolso do trabalhador. Eu não tiro dinheiro de ninguém, mas pelo contrário, eu pago. Então, assim, essa mentalidade de que o empresário é malvadão, que o empresário só explora, que a empresa não faz nada por você. Gente, o meu avô dizia assim: um homem é o trabalho de um homem. Um homem sem um trabalho, um homem sem um legado, não é nada, Não não é é nada. ninguém.
Exato. E aí criou-se uma cultura, não, as pessoas trabalham muito. Ai, porque você vai morrer trabalhando. Ai, gente, se você não está trabalhando, não estou falando necessariamente de remuneração, tá? Porque às vezes trabalhar em casa, construir uma família, construir um trabalho voluntário, fazer tudo isso é um Claro. trabalho. Se você não está trabalhando, o que é que você está fazendo aqui? Exato. Se você não está construindo um Qual é a sua trabalho, obra? qual é a sua obra? Como diria Exatamente. Mário Sérgio Cortella. Exatamente. Se você não está, você está fazendo o quê? Tá a passeio? Meio estranho isso. Então, assim, esse conceito de empresário malvadão, que a Anne deixa bem claro no livro dela, e tirar essas pessoas, ela não falou em nenhum momento que eles tiraram dinheiro, só tirou as pessoas. Ninguém foi lá pegar o dinheiro no cofre e ir embora, vou levar a riqueza. Não, porque a riqueza, ela só existe se você é capaz de criá-la. Não existe distribuição de riqueza, existe criação de riqueza. Eu gosto muito de um termo americano. O americano ele não fala, eu vou ganhar dinheiro. Como a gente fala assim, vou Vou trabalhar para ganhar fazer, dinheiro. né? Make Make money. money. Eu vou fazer dinheiro. Porque é isso, você produz, você faz o dinheiro. Exato. Isso é isso. Muito bom. Cara, vou contar uma história. Eu acho o Mário Sérgio Cortella fantástico, filósofo brasileiro. Cara, esse cara é sensacional. Gosto muito dele, do Pondé, do Carnão. Gosto dessa turma aí. Tem muita gente. Tem um menino hoje que eu acho sensacional, que eu quero muito trazer ele aqui. Muito. Chamado Guilherme Freire. Ele é fantástico. Ele é um filósofo, historiador. Cara, e ele Ele é tem maravilhoso. dado muita aula a empreendedor. Ele tem focado nessa economia liberal e tal. Cara, ele é um cara fantástico. Um dia eu ainda vou ter o Guilherme aqui. Eu gosto muito dele. Guilherme Freire. Quem não conhece, pessoal, vale. Tem duas pessoas que eu quero muito trazer. Ah, o Guilherme e a Tati Feltrin. Tati Feltrin é uma youtuber, para quem não conhece, que eu acho ela sensacional. Ela faz resumos de livro. Só que é num nível. Sério. Cara, ela é uma intelectual, ela é fora da casa, assim, sabe? Eu sou Então, muito anti-resumo de livro. cara, mas o jeito que ela faz Não, é porque eu sou uma leitora ávida, eu sou uma sim. pessoa que eu tô sempre. Se você abrir agora, minha pasta tem o Kindle lá dentro. É. E aí, ler o resumo ah, meio que tira não, suspense, né? eu já tenho uma teoria ao contrário, sabia? Eu É. gosto dessas pessoas que dão um ponto de vista para eu validar se eu vou ler aquele livro ou não. Se eu vou gastar Mesmo. meu tempo ou não para ler um determinado livro. Então, assim, óbvio, se eu vejo um cara falando de um livro muito especial, você vai comprar. Mas, às vezes, eu gosto de ver Pô, será que eu vou perder meu tempo lendo esse livro? Então, eu gosto de ver e ela faz isso com uma maestria, uma qualidade que é fantástica, né? Então, eu não gosto muito, por exemplo, eu leio pouca literatura, livro assim, eu gosto muito mais nos livros TED, de negócio, aquela coisa assim, né? Mas, cara, todos os livros de literatura que eu li foi influenciado, boa parte deles, por ela, pela linha. Por exemplo, eu comecei a ler literatura russa, né? Adoro Cara, Dostoiévski. Dostoiévski é sensacional, isso, né? Ele é Crime e sensacional. Castigo, Os Então, Irmãos Crime e Castigo, Irmão Karamazov. Karamazov. Então, mas eu li por causa de, assim, de influências como essa, entendeu? Tipo Entendi. assim, poxa, eu achei sensacional. Tem uns 4, 5 anos que eu sigo ela, eu acho ela, ou mais, cara, eu acho ela fantástica. E a outra é o Guilherme Freire, que eu acho que criam conteúdos realmente relevantes. Assim, esses caras nem são absurdamente conhecidos, né? Mas assim, deveria, porque são pessoas que realmente produzem um conteúdo de altíssimo nível. Então, assim, cara, eu tiro o chapéu para eles, porque é alguma coisa assim, realmente com um embasamento de conteúdo e, poxa, isso para mim Infelizmente no Brasil a gente sabe que o que dá views, o que dá ibope é muita bobagem, é né? As pessoas. entretenimento baixo, né? Exatamente. É o que eu falo pra você das pessoas que estão dormindo. É um É, ambiente em que é o que você consome, né? O que você consome faz você, não tem jeito. eu, Então é muito difícil mesmo. A gente tem perfis muito relevantes. Tem outras pessoas que eu gosto bastante e que eu sei que não tem o impacto que às vezes uma bobagem, né? Uma banheira cheia de Nutella, essas besteiras tem, nunca vão ter, sim. né? Então é meio problemático isso aqui. Davi, antes de eu fazer a pergunta do nosso amigo filósofo, eu vou contar uma coisa que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, que é uma história que eu acho muito sensacional, falando de zona de conforto e principalmente de qual é o seu legado, qual é a sua obra. O Cortella, ele contou uma história e falou assim, cara, você sabe que ao longo da vida, a média de hoje de vida de um brasileiro é de 70 anos, né? E a gente tem uma média de alimentação, talvez eu tropece nos números, provavelmente, mas vamos Vou lá. entrar da essência da história, né? Que você consome ao longo desses 70 anos algo em torno de 30 toneladas de comida, mais ou menos isso.
Digamos assim, cara, não estou dizendo que os números estão esses, tá, gente? O que importa é a essência da história. Então ele faz toda a conta, quanto você costuma comer por dia, se elas são 500 gramas, ao longo de, que são 500 gramas por dia multiplicado por 365 dias, depois você multiplica ao longo de 70 anos, vai dar um número X, que eu não sei qual é que é. Aí ele fala, se você come 30 toneladas de comida, você excreta 30 toneladas de comida. Então, qual é a sua obra? É assim que você quer ser lembrado? É isso que ele fala, cara, e é uma porrada, né? Quer dizer, ele fala, cara, você veio aqui só para sujar o planeta ou você veio aqui para construir alguma coisa? Cara, Fazer alguma coisa. é sensacional a forma como ele conduz. Eu acho ele muito bom nesse aspecto, né? Então, falando em gente muito boa, falando em filosofia, eu quero saber se o nosso grande amigo hoje e filósofo, Davi Nunes. Davi, tem alguma pergunta filosófica hoje, matadora, para nossa amiga Bia? Acho que filosófica não, mas é mais uma curiosidade da sua profissão. Você contou, né, que produz eventos e tudo mais. E falou sobre cases que deram certo, mas e quando não dá certo? Não existe essa opção. Não existe. Olha, eu vou contar assim, existe assim, já aconteceu, por exemplo, um case muito assombrado. A gente estava fazendo uma grande convenção. Eu não vou falar o nome da cidade para não deixar os clientes com medo de irem fazer evento lá, num resort maravilhoso. E estava numa época que o Brasil estava com muito roubo de carga, né? Sim. E o nosso caminhão carregado de cenografia, de brinde, Uau. de material gráfico, de Olha. tudo, simplesmente foi sequestrado no caminho. Só que assim, normalmente você começa a disparar a logística pro local do evento, quando você sai de São Paulo, de qualquer outro lugar pro local de... Você faz isso 2, 3 dias antes, você não faz antes. E aí o caminhão saiu e os produtores já estavam lá esperando o caminhão chegar para dar andamento na montagem e tudo. E nada do caminhão chegar, e nada do caminhão chegar, e nada do caminhão chegar. E tava chegando o evento e as pessoas começaram a chegar no hotel, porque quando você vai Uau. fazer um evento desse tipo, as pessoas chegam antes também. E não tinha cenografia, não tinha brinde, não tinha uma comunicação no evento. E aí a gente saiu que nem um maluco pela cidade, abrindo tudo quanto é comunicação visual que tinha, abrindo o que tinha, pegando o que tinha, criando banner de última hora, fazendo arte, fazendo faixa. E a sorte que a técnica chegou e a gente fez, sem brincadeira, um puxadinho. A gente fez um circo, porque era o que dava pra entregar com o que tinha acontecido. E o pobre do motorista ficou sequestrado, quase morreu e foi um... E no final das contas, depois libertaram o motorista do cativeiro, o caminhão ninguém mexeu, porque pegaram o caminhão enganado, não tinha nada que era interessante. E a carga tava toda lá e Nossa. quase que o evento. Mas é o que eu falei, não existe a chance de não dar certo. Tem que fazer o evento, tem E que o dono entregar. do evento? Coitado. Não era um dono, eram vários, né? Porque era uma marca com várias marcas juntas e olha... Não, pior é pra agência, né? A agência que tá capitaneando isso. Nossa Vocês não têm Senhora. noção. É quase que quase o presidente da república lá. Não tinha mais o que fazer. Meu Deus do céu, cara. Que situação, cara. Você Então, vê. essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Por isso que é aquela história. Se você não sabe lidar com pressão, a área de marketing não é para você. Não é, não é. Bia, minha última questão. Te perdoo, porque o tempo urge, já estamos aqui há quase 1h30, né, Davi? Nossa, que chique, que privilégio. Todo meu. Você disse em determinado momento, quando você despertou? Cara, se eu contar uma coisa pra vocês, vai virar até meio... É até meio clichê, A gente não vai assim. ser preso, não? Não vai ser Pode preso, falar. não. Isso é uma coisa... Essa inquietação vem em mim desde muito cedo. Desde muito criança. E eu não sei se você deve conhecer, já deve ter ouvido falar do Dr. Lai Ribeiro. Claro. Quando eu era criança, ele escreveu um livro. Criança, eu tinha uns 14, 15 anos. Ele escreveu um livro chamado, se eu não me engano, A Culpa é das Estrelas. Ou alguma coisa assim. Foi um livrinho que ele fez para adolescente. Falando sobre essa mentalidade, sobre o poder de acreditar, sobre o poder de questionar, sobre essa inquietude. Ele falava, era quase que uma introdução à PNL, que ficou tão famosa na Sim. época e tal.
E a PNL, claro que para mim ficou muito rasa. Foi o primeiro, foi o passinho inicial, mas eu falava, nossa, então tem alguma coisa. Essa mente que tá falando dentro da minha mente tem algum motivo. Ela tá aí por algum motivo. Esse grilo falante não é um personagem do Pinóquio. Ele tá aí por algum motivo. E foi aquele livro que me plantou a sementinha do tipo, tem mais coisa aí, vai procurar. E aí, a partir daí, E é muito engraçado, porque uma vez eu tava sentada no aeroporto do nada, tava indo pra Poa, sentou uma senhora do meu lado, e aí ela começou a falar sobre física quântica, isso foi muito curioso. E eu nunca tinha ouvido falar em física quântica, eu comecei a conversar com ela, e aí ela falou pra mim, falou assim, você já leu um livro do Fritjof Capra? E eu falei, não, não conheço, eu leio bastante, inclusive eu tava lendo, eu sempre tive muita mania de ler. E ela falou assim, não se preocupa, minha filha, as coisas chegam na sua mão quando você tá preparada pra elas. Uau. Eu olhei pra pessoa e falei, oi, quem é você, senhora? Aí vira fumacinha e sai andando. Não, mentira, gente. Ela continuou ali sentada, pegou o voo comigo, a gente conversou. Mas eu me lembro que essa frase marcou. E se eu olhar a minha trajetória, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu me lembro que cada coisa chegou na minha vida num determinado momento certo. Mas de todas as coisas que eu tive contato, a mais curiosa, a única que eu não sei te explicar como é que eu entrei, e a única que eu sou apaixonada até hoje, assim, e eu falo, cara, é uma conexão muito forte, foi estudar Cabala. Que legal. Se você perguntar pra mim exatamente como eu comecei a estudar a Cabala, não sei te contar. É uma das poucas coisas na minha vida que eu não sei exatamente como aconteceu. Mas quando eu vi, eu estava envolvida, estava estudando, estava fazendo os cursos, estava lendo Zorra, estava trazendo essa tradição para dentro da minha vida. E uma conexão fantástica que eu não encontrei em nenhuma outra religião. Foi uma busca muito profunda em mim. Todas as religiões que eu procurava, sempre sentia que faltava alguma coisa. Eu falava, não, isso aqui tá certo, mas tá faltando alguma coisa que não tá bem explicada. E para uma mente racional, não ter a explicação é um problema muito grave. Aquilo te deixa inquieto. E eu Naturalmente é uma senti. pessoa de lógica, né? Exatamente. Para mim as coisas têm que fazer sentido, tem que ter conexão. E esse encontro eu tive estudando a Cabala, essas respostas que eu não tinha, esses porquês, esse entendimento, esse caminho, essa visão, eu tive na Cabala. Mas o desenvolvimento pessoal, eu acho que andou bem em paralelo com esse desenvolvimento espiritual, assim. É muito curioso Que isso. legal, muito bacana. Aliás, tá aí, ó, tá vendo, Davi? Esses dias os meninos estavam perguntando, pô, o que que você não leu? O que que você não conhece um pouco? Tá aí, eu já vi a Cabala, mas eu nunca estudei. Vou estudar, gostei Da da dica. dica. Vamos tentar entender um pouquinho. Eu sou muito curioso, tá? Eu estudo muitas Se coisas por você curiosidade, né? quiser conhecer um rabino fantástico que fala muito bem de Cabala, Yair Alon, ele é excelente para vir, assim, ele torna a coisa muito simples, muito fácil, para as pessoas entenderem como é que funciona, Legal, entender bacana. a racionalidade da Cabala é uma coisa muito fantástica. É uma coisa muito fantástica. Os princípios são muito alinhados com as pessoas que fazem. Que legal, que bacana. Aí, mais uma dica bacana. Quem é curioso, assim como eu, também tenho muito da curiosidade, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho eu brinco que eu sou um socrático por essência, né? Só sei que nada sei. Tô sempre É querendo isso. descobrir coisas novas e aprender e nunca me considero pronto. Eu acho que o dia que eu me considerar pronto, talvez seja que eu esteja muito perto realmente de partir. Eu acho que nunca chega esse dia, né? Eu acho que É. nunca chega esse dia. A gente nunca fica pronto. Nunca fica. Mas quando eu perder o interesse, a curiosidade por aprender, eu acho que vai ser um momento difícil da minha vida. Tomara que nunca aconteça isso, porque eu tenho pavor. Se tem coisa que você tem pavor na vida, esse é o medo que eu tenho, De ficar estagnado, de ficar né? estagnado. Tipo, não ter paixão por conhecer coisas novas, de aprender coisas novas. Sabe? Quando você olha e você fala assim, poxa, eu já aprendi, já vivi tudo. Tipo, sei lá, eu fico pensando, cara, se um dia acontecer isso, deve ser muito triste, né? Mas é isso que eu falo pra você, é a visão que a gente tem, é o olhar que a gente tem, da onde a gente vem, pra onde a gente vai. Eu acho que nunca vai ter tudo. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o que o nosso ego planta na gente, Sim. né? É. Porque eu acho hoje que eu sou uma excelente profissional de eventos, mas eu tenho certeza que eu tenho tanto pra aprender. Ah, claro. Principalmente, por exemplo, quando eu entro numa house mix e vejo pessoas que trabalham comigo dando show lá dentro, cara, eu sei pra que que servem as coisas, eu sei como é que funciona, mas, cara, tem um pessoal lá Sim, dentro que, nossa, sim, claro. esmiuça aquilo, e aquilo é maravilhoso de ver. Eu gosto de ver as pessoas executando bem o trabalho delas, Ah, sem dúvida. sabe? Ó, eu não vou ficar falando muito bem do Davi, porque você já me falou que está interessado em levar ele para tua empresa e eu não. Aí da briga, o Davi, cara, foi um cara que ele mudou aqui. Você vê como que é a questão de entendimento específico de alguma coisa. Eu sempre defendo a seguinte teoria aqui, tese aqui. Gente,
infelizmente, as habilidades não são divididas. O mundo não é justo. O mundo não é justo. As habilidades não são divididas de forma igualitária. Então, com o que você tiver, você precisa fazer o seu melhor, né? Então, independentemente do que for. Então, o Neymar, ele entendeu que ele jogando bola, o Pelé, ele era fantástico. Então, quando ele nasceu com uma característica e aí física, de pensamento espacial que a gente fala, né? E ele aproveitou isso da melhor forma. E às vezes a gente tenta fazer coisas que a gente não tem aquela. Lógico que eu não estou dizendo para você fazer só o que você gosta, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou te falando, você vai performar muito mais quando você fizer coisas que você tem aquela habilidade natural para fazer. Você é um cara de humanas, você ser o melhor na parte de lógica, talvez você não consiga ser performar da melhor maneira. Então, assim, como as habilidades não são bem divididas do ponto de vista do criador, quando a gente encontra as pessoas certas para os lugares certos, elas performam. Cara, ele mudou a cara do podcast. Passou aqui uns 5 ou 6 operadores. Cara, ele resolveu o problema. Ele assumiu e falou, cara, aqui quem manda sou eu. Eu brinco aqui. Aqui dentro do estúdio quem manda é ele, não sou eu. Mas deixa eu te fazer um desafio. Você acha que a vida não é justa ou as pessoas não se conhecem o suficiente para entender as ferramentas e os dons que elas ganharam? Não, eu não disse que a vida não é justa. Eu disse que o mundo... O mundo não é O justo. mundo não é justo porque é o seguinte, as habilidades não são divididas de forma igualitária. Então, e não mas são. será que não tem gente? A minha pergunta é essa, tá? Eu mando você para cá e eu te dou um cinzel. E você pega esse cinzel e acha que é um pincel e vai tentar pintar quadro. E Quem aí? tá errado? Com certeza, né? Aí que tá. Mas aí Será que as pessoas se conhecem? É por isso que eu falo do despertar. Será que você sabe quem é você? É isso, claro. Quais são as suas habilidades? Qual é o dom A que gente você tá falando a mesma ganhou? coisa. Você É tem que isso. explorar suas melhores As habilidades. melhores habilidades, mas você precisa primeiro conhecer. A É. maior parte das pessoas não conhecem. Eu vejo gente infeliz em trabalhos. Eu acho que até um teste vocacional isso é muito necessário. Você entender o que você faz bem, sabe? O teste não precisa ser o teste de verdade, mas você entender qual a sua vocação. Né? Então, mas eu acho que não basta só você entender o que você faz bem. Você precisa entender se você está disposto a fazer o que tem que fazer para fazer aquilo bem. Você sabe que depois que eu li o livro do Simon Sinek, Amo. Comece pelo porquê, né? Depois eu li os dois, e depois aprender Como descobrir o seu porquê. Como descobrir, uma coisa assim. O que eu acho sensacional naquele livro? Eu comecei a procurar propósito em tudo que eu faço. E, cara, fica tudo tão mais fácil quando você descobre o propósito da coisa que você está fazendo. Cara, isso se conecta comigo, se conectar. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito daquilo? Quando você entende o propósito, cara, você acorda cedo de manhã e vai fazer um negócio com vontade. Entende? Eu gostaria de descobrir esse propósito para mim em relação à academia. Mas eu vou contar uma coisa para você. Quando você sabe o Brincadeiras porquê, à você parte. aguenta todos os comos, não é assim? Isso. É bem isso. Quando você vai, cara, a empresa está dando prejuízo. Não sei lá. Mas, cara, quando você entende exatamente o porquê que você está nessa trajetória, o negócio flui de uma forma que te dá uma sobrevida. Que, para mim, a maior característica do empresário é a perseverança. Né? O cara tem que ter... questão sine qua non. Se ele não tiver a perseverança, porque assim, quantos negócios? Você falou aqui que você começou o seu primeiro negócio, deu certo, aconteceu. Mas Não, a gente balançou várias vezes. A gente balançou várias vezes. Assim. Mas 99,9% da população que montou um negócio, Fechou. o primeiro ele quebra. Ele pode até se achar, mas o que muda o cara? A perseverança. É o cara atravessar o deserto e não desistir. Então, para mim, essa característica é fundamental. Agora, isso é natural ou isso é desenvolvido? É desenvolvido. É desenvolvido. Então, assim... Na verdade, o natural é a curiosidade. Claro. Porque, por exemplo, todas as vezes que eu balancei, eu pensava, alguma coisa tá errada, porque ali deu certo. Se ali tá dando certo, aqui também tem que dar. Não tem duas regras no universo. Eu até brinco, eu falo isso em casa. Deus é como um grande arquiteto. O arquiteto projeta um projeto, uma casa, seja lá o que for, ele não fica atrás de você dizendo, olha, aperta aqui para acender a luz. Olha, abre ali para sair água. Se você vier no botão e ficar tentando tirar a água do botão, não vai funcionar. É verdade. Se você girar a torneira para acender a luz, não vai funcionar. Deus fez a mesma coisa, o universo tem suas regras. E a regra é igual para todo mundo. Se tá funcionando ali e não tá funcionando aqui, algum botão você tá apertando errado.
E aí, eu ia atrás de descobrir quais eram os botões certos, entendeu? Sensacional, cara. Eu acho que muito bem exemplificado essa sua ilustração aí, né? Fez a gente pensar de uma forma muito simples. Bia, Hum, poxa, que pena que tá acabando esse tempo, mas já são quase 1h43. 1h43 ninguém vai minutos. aguentar a gente falando Não, tanto. vai sim. Tenho certeza que sim. Pelo menos o Davi vai assistir a gente, tenho certeza. Davi, você pelo menos vai dar um view nisso aí, né? Fala sério. Bia, gostaria muito de agradecer a sua presença. Primeiro, quer deixar um recado final pra galera? Passa também suas mídias, como é que vocês viram o nível da mulher, né? O nível intelectual, o que ela entrega, o que faz a empresa dela. Então, o mínimo que você pode fazer é seguir ela nas mídias sociais para entender um pouquinho mais do que ela faz. Então, eu gostaria que você passasse primeiro suas mídias e, na sequência, desse um recado final aí pra galera, pro pessoal que te assistiu. Puxa, a gente pensei em tanta coisa, eu não pensei no que falar no final, mas tudo bem. Bom, o meu Instagram é @biabaule, né? Baule. O meu LinkedIn também tá como Bia Baule. Pode me seguir lá. Lá tem um pouco do meu currículo, da minha história nacional, internacional, os eventos que eu fiz no país, fora do país, bonitinho. É, tem o Instagram da Tanks também, @Tanks Produções, Tanks de obrigado, né? E, enfim, eu acho que se eu tiver que deixar um recado para todo mundo, é despertem, despertem, é sério. É fundamental estar desperto, porque a vida é maravilhosa. Só que você só consegue perceber isso se você estiver desperto. Porque senão uma topada na cama de manhã é um problema absurdo, é um drama, sabe? Um pneu que fura é um problema, é um drama. E se você tá disperso, você começa a entender que a vida tem um fluxo, que as coisas acontecem porque tem que acontecer, e às vezes aquilo que você achava que era um problema é só te colocar no lugar certo na hora certa. Portanto, gente, nada de viver no mundo da Alice no País das Maravilhas, nada de viver na fantasia do Peter Pan, do menino que não quer crescer. Então, cresça, evolua, reflita, olhe para as pessoas, olhe como você pode ajudar a sociedade. Aliás, razão social. Viu o que ela falou da empresa? Que bacana. Razão social. Razão de existir é para entregar um bem social. Razão Então, social não é só nome, né? Não é só marca. Bia, muito obrigado, de verdade. Cara, eu tenho certeza que a galera vai curtir muito esse podcast, muitos ensinamentos. Obrigado pela energia, obrigado por ter vindo aqui, ter entregado um conteúdo tão bacana. E pessoal, vocês sabem, né? Fale bem ou fale mal, tô aqui, fale de mim, né, galera? Tá aqui, tá fácil, @Marcelo Santoro Oficial. Tem também o @Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor. E se você quiser contratar ou quiser conhecer mais sobre o Otimize Studios, @Otimize Studios. Pessoal, até a próxima semana. Foi um prazer estar aqui com você. Semana que vem tem mais um podcast enriquecedor para você no ambiente empreendedor. Um grande abraço, fui, beijo, ótima semana. Davizão, obrigado pelos trabalhos. Fui, beijão na Dara, tá? Valeu, galera, até mais.